Olá! Bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Daisy Jones e The Six, uma história de amor e música, de Taylor Jenkins Reid. Primeira parte, nota da autora. Esse livro é uma tentativa de compor um retrato transparente de como a renomada banda de rock dos anos 1970, Daisy Jones and the Six, foi alçada à fama, assim como dos motivos que levaram ao seu abrupto e infame rompimento em Chicago durante uma turnê em 12 de julho de 1979. Ao longo dos últimos 8 anos, entrevistei cada um dos membros que faziam ou chegaram a fazer parte da banda, além de familiares, amigos e figuras importantes da indústria cenográfica que conviveram com eles na época. A história oral a seguir é uma edição dessas conversas reunidas, acompanhadas de e-mails, transcrições e letras de músicas. Todas as letras do álbum Aurora podem ser encontradas no fim do livro. Apesar da minha tentativa de produzir uma narrativa abrangente, devo reconhecer que isso se revelou impossível. Alguns entrevistados foram difíceis de encontrar. Algumas pessoas se mostraram mais disponíveis do que outras, e há aqueles que infelizmente não estão mais entre nós. Esse livro marca a primeira e única vez em que os integrantes da banda falaram juntos sobre sua história. No entanto, é importante ressaltar que, tanto em assuntos de maior importância como em detalhes menores, às vezes os relatos de um mesmo acontecimento são divergentes. Muitas vezes a verdade não está nem de um lado nem de outro, e sim escondida num meio termo. A Group Daisy Jones, 1965 a 1972. Daisy Jones nasceu em 1951 e foi criada em Hollywood Hills, em Los Angeles, na Califórnia. Filha de Frank Jones, um renomado pintor britânico, e Jane Lefevre, uma modelo francesa. Começou a ganhar a fama no fim dos anos 1960, ainda adolescente, na Sunset Strip. Elaine Chang, biógrafa, autora de Daisy Jones, The Wild Flower. Tem uma coisa interessantíssima sobre Daisy Jones antes dela virar a Daisy Jones. Ela era uma menina branca e rica de Los Angeles. Sempre foi linda, desde criança. Tinha aqueles olhos azuis enormes, azul cobalto bem escuros. Uma das minhas histórias favoritas sobre ela é que nos anos 80, uma fabricante de lentes de contato coloridas criou um tom chamado azul Daisy. Seus cabelos acobreados eram grossos, ondulados e muito cheios. Roubavam a cena. As maçãs do rosto pareciam quase inchadas de tão protuberantes. E Daisy tinha uma voz incrível. Não precisava se esforçar. Nunca fez aula de canto. Ela nasceu com todo o dinheiro do mundo, com acesso a qualquer coisa que quisesse. Artistas, drogas, casas noturnas. Tudo estava a seu dispor. Mas não tinha ninguém. Nem irmãos, nem familiares próximos em Los Angeles. Com pais tão fechados em seu próprio mundinho que ignoravam sua existência. Por outro lado, nunca perdi uma oportunidade de fazê-la posar para seus amigos. É por isso que existem tantas pinturas e fotos dela quando criança. Os artistas que frequentavam a casa viam Daisy Jones, percebiam aquela beleza incrível e queriam capturá-la em suas obras. O fato de não existir nenhuma pintura de Frank Jones retratando Daisy é revelador. O pai dela estava ocupado demais com seus nus masculinos para prestar atenção na filha. No geral, Daisy teve uma infância bem solitária, mas na verdade ela era uma criança muito sociável e extrovertida. Ia cortar o cabelo só porque gostava muito do cabeleireiro. Pedia aos vizinhos para passear com os cachorros deles. Existe até uma piada interna da família sobre a vez em que Daisy tentou fazer um bolo de aniversário para o carteiro. Ela não passava de uma menina desesperada para criar vínculos com as pessoas. Só que não tinha ninguém na vida dela interessado em saber quem Daisy era de fato, muito menos seus pais. E isso acabou com ela. Por outro lado, também foi assim que ela virou um ícone. Nós adoramos gente linda e destruída por dentro, e não dá para ser mais claramente destruída por dentro e ter uma beleza mais clássica que a de Daisy Jones. Então faz sentido que Daisy tenha começado a se encontrar quando passou a frequentar a Sunset Strip, um lugar glamuroso, sórdido. Daisy Jones, vocalista de Daisy Jones and the Six. Dava para ir a pé da Strip até minha casa. Eu devia ter uns 14 anos, estava cansada de passar o dia todo em casa procurando coisa para fazer. Não tinha idade para entrar nos bares e casas noturnas, mas ia mesmo assim. Lembro de ter filado um cigarro de um hold dos Birds quando era bem novinha.
Aprendi logo que as pessoas pensam que você é mais velha se você não usa sutiã. Às vezes eu punha uma bandana na cabeça, como as meninas mais descoladas faziam. Queria ser uma das grupos que ficavam nas calçadas com seus baseados, suas garrafas de bebida e tudo mais. Então filei um cigarro desse hold na frente da Whisky a Go-Go uma noite. Foi a primeira vez que fumei e tive que fingir que sabia o que estava fazendo. Segurei a tosse na garganta, essas coisas, e dei em cima dele como pude. Dá até vergonha de pensar nisso hoje, provavelmente foi bem ridículo. Mas no fim um cara chegou nesse hold e falou: "A gente precisa entrar para montar o som." Aí ele se virou para mim e perguntou: "Você vem?" E foi assim que eu entrei no Whisky pela primeira vez. Fiquei por lá até umas 3 ou 4 da manhã nesse dia. Eu nunca tinha feito nada do tipo antes, mas de repente me senti como se estivesse viva de verdade, como se fizesse parte de alguma coisa. Fui de 0 a 100 naquela noite. Bebi e fumei tudo o que apareceu na minha frente. Entrei em casa naquela noite pela porta da frente, bêbada e chapada, e desmaiei na cama. Tenho certeza de que meus pais nem perceberam que eu tinha saído. Acordei, saí de novo na noite seguinte e fiz a mesma coisa. No fim, os seguranças da strip passaram a me reconhecer e me deixaram entrar onde eu quisesse. Whisky, London Fog, Riot House, ninguém se importava com a minha idade. Greg McGuinness, ex-concierge do Hotel Continental Riot House. Ah, nossa, não sei quanto tempo a Daisy já frequentava o Riot House antes de eu reparar nela, mas lembro da primeira vez que a vi. Eu estava no telefone quando vi uma garota de franjinha incrivelmente alta e magra entrando, com os olhos grandes e redondos, os mais azuis que eu já tinha visto, e tinha também o sorriso, um sorrisão. Ela entrou de braço dado com um cara qualquer, não lembro quem era. Naquela época tinha um monte de meninas na strip que eram novinhas, sabe? Mas tentavam parecer mais velhas. Mas Daisy simplesmente era. Não tinha esse negócio de tentar parecer outra coisa, só mostrava quem era de verdade. Depois disso, comecei a reparar que ela passava bastante tempo no hotel. Estava sempre rindo, não tinha nada de deprê, pelo menos nessa época. Era como ver o Bambi aprendendo a andar. Ela era bem ingênua e vulnerável, mas dava para ver que tinha alguma coisa de especial. Fiquei preocupado com ela, para dizer a verdade. Tinha um monte de caras, naquela cena, que eram interessados em meninas novinhas. Astros de rock de 30 e tantos anos indo para a cama com adolescentes. Não estou dizendo que era certo, só que era assim que funcionava. Quantos anos Lori Matix tinha quando ficou com Jimmy Page? 14? E lembra do Iggy Pop com Sable Star? Ele até cantava sobre isso, pô. Ficava se gabando. No caso da Daisy, tipo, os vocalistas, os guitarristas, os holds, todo mundo estava de olho nela. Quando a gente se encontrava, eu sempre tentava saber se ela estava bem. Meio que ficava tomando conta na medida do possível. Eu gostava dela de verdade. Era uma garota mais interessante do que as coisas que aconteciam ao seu redor. Daisy. Aprendi sobre sexo e amor do jeito mais difícil, que os homens pegam o que querem sem se preocuparem em oferecer nada em troca, que tem pessoas que só querem saber de uma coisa e nada mais. Acho que no caso de certas meninas, como a Plaster Caster, algumas das GTOs, talvez ninguém estivesse se aproveitando delas, não sei. Mas para mim foi uma cena bem cruel no começo. Perdi minha virgindade com um cara que... Não interessa quem era mais velho, um baterista. A gente estava no saguão do Riot House e ele me convidou para subir e cheirar umas carreiras. Disse que eu era a garota dos sonhos dele. Eu estava afim dele porque ele estava afim de mim. Só queria que alguém me achasse especial. Estava louca para despertar o interesse de alguém. Quando fui ver, a gente estava na cama dele. Ele me perguntou se eu entendia o que estava rolando e respondi que sim, apesar da resposta ser não. Mas todo mundo só falava de amor livre, que sexo era bom. Para ser bacana, descolada, você tinha que gostar de sexo. Passei o tempo inteiro olhando para o teto, esperando ele terminar. Eu sabia que tinha que me mexer também, mas fiquei totalmente paralisada, com medo de fazer qualquer movimento. A única coisa que dava para ouvir naquele quarto era o som das nossas roupas se esfregando na colcha da cama. Eu nem tinha ideia do que estava acontecendo. Não sabia por que fazia essas coisas mesmo sem estar afim. Mas fiz muita terapia na vida depois disso. Muita terapia mesmo. E agora entendo. Consigo me ver com muita clareza. Eu queria estar perto desses homens, esses caras famosos, porque não conhecia outra forma de me sentir importante. E achei que precisava agradá-los se quisesse ficar por lá. Quando terminou, ele se levantou da cama, eu baixei meu vestido e ele falou:
Se você quiser voltar lá para baixo para ficar com seus amigos, tudo bem. Na verdade, eu nem tinha amigos, mas sabia que ele estava me mandando cair fora, então eu fui embora. Ele nunca mais falou comigo. Simone Jackson, estrela da era disco. Eu me lembro de ter visto Daisy na pista de dança uma noite no Whisky. Todo mundo reparava nela. Os olhares se voltavam para ela como se o resto do mundo fosse de prata e Daisy de ouro. Daisy. Simone virou minha melhor amiga. Simone. Eu levava Daisy comigo para todo lugar. Era a irmã que eu nunca tive. Lembro que foi na revolta da Sunset Strip quando todo mundo foi para frente do Pandora's protestar contra o toque de recolher da prefeitura e da polícia. Daisy e eu fomos ao protesto, encontramos uns atores por lá e esticamos a noitada no Barney's Beanery. Depois disso, fomos para a casa de alguém. A Daisy dormiu no quintal do cara. Só fomos para casa na tarde seguinte. Ela devia ter uns 15 anos, eu uns 19. Vivia me perguntando, será que ninguém além de mim se preocupa com essa menina? E, aliás, todo mundo tomava anfetamina nessa época, até Daisy com a idade que tinha. Mas se você quisesse ser magra e ter pique para passar a noite toda acordada, precisava tomar alguma coisa, principalmente benzedrina ou bifetamina. Daisy. Os remédios para emagrecer eram a opção mais fácil. Era como se a gente não tivesse escolha. Nem parecia que a gente estava se drogando no começo. Com o pó era a mesma coisa. Se alguém oferecia, você mandava uma carreirinha. O pessoal não considerava isso um vício. Não era assim que a coisa era vista. Simone. Meu produtor me arrumou um lugar para morar em Laurel Canyon. Ele queria ir para a cama comigo. Eu disse não, mas ele topou pagar mesmo assim. Chamei Daisy para morar comigo. Dividimos a mesma cama por uns 6 meses, então posso dizer em primeira mão que ela nunca dormia. Às 4 da manhã, enquanto eu tentava pegar no sono, Daisy queria a luz acesa para poder ler. Daisy. Eu tive insônia por muito tempo desde criança. Ia para a cama às 11 da noite dizendo que não estava cansada, mas meus pais me obrigavam e gritavam, vai dormir. Então no meio da noite eu sempre acabava fazendo coisas que não fizesse barulho. Minha mãe tinha um monte de romances em casa, então eu lia. Às vezes, enquanto meus pais estavam dando uma festa no andar de baixo às 2 da manhã, eu estava na minha cama com o abajur aceso lendo Doutor Zhivago ou A Caldeira do Diabo. E isso virou um hábito. Eu lia o que aparecesse na minha frente. Não tinha nenhuma preferência. Podia ser suspense, policial, ficção científica. Quando fui morar com a Simone, encontrei uma caixa cheia de biografias de personagens históricos jogada na rua um dia. Lá no Beechwood Canyon. Devorei todas. Simone. Vou te dizer uma coisa. Foi por causa dela que comecei a dormir de máscara. Risos. Mas depois continuei fazendo isso porque achava chique. Daisy. Eu já estava morando com a Simone fazia 2 semanas quando fui para casa pegar mais roupas. Meu pai perguntou, foi você que quebrou a cafeteira hoje de manhã? Eu respondi, pai, eu nem moro mais aqui. Simone. Eu falei que a única condição para ela morar comigo era não parar de ir à escola. Daisy. A época de colégio não foi fácil para mim. Eu sabia que para tirar notas altas era preciso fazer as coisas como mandavam. Mas também sabia que muita coisa que falavam para a gente era papo furado. Lembro de uma vez que tive que fazer um trabalho explicando como Colombo descobriu a América, então escrevi um texto dizendo que Colombo não descobriu a América, porque não descobriu mesmo, mas tirei 0 por isso. Falei para a professora, o que eu escrevi está certo, e ela respondeu, mas não seguiu as instruções de como fazer o trabalho. Simone. Ela era tão inteligente, mas os professores não pareciam dispostos a reconhecer isso. Daisy. As pessoas sempre dizem que não terminei o colégio, mas eu me formei sim. Quando atravessei o palco para pegar o diploma, Simone estava lá me aplaudindo, toda orgulhosa de mim. E assim, comecei a ter orgulho de mim mesma. Naquela noite, tirei o diploma de dentro do canudo, dobrei e guardei dentro do meu exemplar de O Vale das Bonecas, como marcador de páginas. Simone. Meu primeiro disco foi um fracasso e a gravadora rompeu meu contrato. O produtor expulsou a gente da casa. Arrumei um trabalho de garçonete e fui morar com uma prima em Leimert Park. Daisy teve que voltar para a casa dos pais. Daisy. Eu simplesmente peguei minhas coisas que estavam na casa da Simone e voltei para a casa dos meus pais.
Quando entrei pela porta da frente, minha mãe estava ao telefone fumando um cigarro. Eu falei: "Oi, estou de volta." Ela respondeu: "A gente comprou um sofá novo." E continuou falando ao telefone. Simone. Daisy herdou da mãe toda aquela beleza. Jane era maravilhosa. Lembro de ter falado com ela algumas vezes na época. Olhos grandes, lábios bem cheios, uma sensualidade marcante. As pessoas sempre falavam para Daisy que ela era igualzinha à mãe. As duas eram parecidas mesmo, mas eu conhecia Daisy o suficiente para não dizer isso a ela. Acho que uma vez falei: "Sua mãe é linda." Daisy me respondeu: "Pois é, ela é linda, e só." Daisy. Quando a gente foi expulsa da casa da Simone, percebi pela primeira vez que eu não podia ficar à toa por aí, dependendo de outras pessoas. Acho que eu devia ter uns 17 anos, e foi a primeira vez que me perguntei qual era o meu objetivo na vida. Simone. Às vezes, quando a Daisy estava lá em casa tomando banho ou lavando louça, eu ouvia ela cantar Janis Joplin ou Johnny Cash. Ela adorava cantar Mercedes-Benz e tinha uma voz muito boa. Eu estava tentando arrumar outra gravadora, fazendo aulas de canto sem parar, e para a Daisy parecia tão fácil. Queria sentir raiva dela por isso, mas não é fácil detestar alguém como a Daisy. Daisy. Uma das minhas lembranças favoritas é: Simone e eu estávamos passeando de carro pela La Cienega, provavelmente na BMW que eu tinha na época. Hoje tem um shopping center enorme lá, mas na época ainda era um estúdio Record Plant. Não sei onde a gente estava indo, provavelmente até o Jane's comer um sanduíche ou algo assim. A gente estava ouvindo Tapestry no carro e começou a tocar You've Got a Friend. Simone e eu começamos a cantar junto, por cima da voz de Carole King. Mas eu estava prestando atenção na letra também, tipo sentindo os versos mesmo. Quando ouço essa música, sempre sinto muita gratidão por ela. A Simone. Saber que tem uma pessoa no mundo que faria qualquer coisa por você e por quem você faria qualquer coisa, isso traz uma paz pra gente. Com ela foi a primeira vez que senti isso. Fiquei meio emocionada no carro ouvindo essa música. Virei para Simone e abri a boca para falar, mas ela simplesmente balançou a cabeça e disse: "Eu também." Simone. Se tornou a minha missão pessoal fazer a Daisy usar a voz para alguma coisa, mas Daisy só fazia o que queria. Ela estava ganhando mais personalidade naquela época. Quando nos conhecemos, ela ainda era um pouco ingênua. Risos. Mas digamos que com o tempo foi ficando mais durona. Daisy. Eu estava saindo com os caras na época, inclusive com o Watt Stone, do Breeze, mas não sentia por ele o mesmo que ele sentia por mim. Uma noite a gente estava fumando um baseado no terraço do prédio dele em Santa Mônica e o Watt falou: "Eu te amo tanto e não sei por que você não me ama também." Eu respondi: "Eu te amo tanto quanto me permito amar alguém." Era verdade. Eu não estava a fim de me abrir para ninguém naquela época. Já tinha sido vulnerável demais quando era mais nova. Não queria mais ser assim. Enfim, nessa noite, depois que o Watt foi se deitar, eu não consegui dormir. Aí encontrei um papel com uma letra de música que ele estava escrevendo, e estava na cara que era sobre mim. Falava sobre uma ruiva e mencionava os brincos de argola que eu sempre usava. O refrão dizia que eu tinha um coração grande, mas sem nenhum amor por dentro dele. Fiquei relendo a letra, pensando: isso aqui está errado. Ele não me entendia mesmo, então pensei um pouco a respeito, peguei um papel e uma caneta e escrevi algumas coisas. Quando ele acordou, eu falei: seu refrão devia ser uma coisa do tipo Big Eyes, Big Soul, Big Heart, No Control, but all she got to give is a tiny love. Watt pegou a caneta e um papel e perguntou: você pode repetir? Eu respondi: foi só uma sugestão. Escreve você a letra da porcaria da sua música. Simone. Tiny Love foi o maior sucesso do The Breeze, e Watt fingiu que a composição era dele. Watt Stone, vocalista, The Breeze. Por que está me perguntando isso? Isso são águas passadas. Quem é que se lembra disso ainda? Daisy. Começou a virar meio que um padrão. Uma vez eu estava tomando café da manhã no Barnes Beanery com um cara que era roteirista e diretor. Nessa época eu sempre pedia champanhe no café da manhã, mas também estava sempre virada porque dormia muito pouco, então precisava de café também. Mas não dava para tomar só café, senão eu ficava ligada demais por causa dos comprimidos que tomava.
E também não podia pedir só champanhe, porque ia ficar com sono. Percebe o problema? Então eu pedia champanhe e café ao mesmo tempo. Nos lugares onde os garçons me conheciam, eu chamava isso de bate-rebate. Uma coisa para bater uma loucurazinha e a outra em seguida para rebater e me manter ligada. E esse cara achou a maior graça nisso, e ele falou: "Vou usar isso aí em algum lance um dia", e escreveu no guardanapo e guardou no bolso da calça. E eu pensei: por que diabos você acha que eu mesma não posso usar isso em um lance algum dia? E, obviamente, isso apareceu no próximo filme que ele fez. As coisas eram assim na época. O meu papel era servir de inspiração para uma grande ideia de um cara qualquer. Ah, mas nem fudendo. Foi por isso que comecei a escrever. Simone. Eu era a única que incentivava a Daisy a aproveitar o talento que tinha. O resto das pessoas só queria se aproveitar do talento dela. Daisy. Eu não tinha o menor interesse em ser a porra da musa de alguém. Eu não sou a musa, eu sou esse alguém. E assunto encerrado. Tradução do trecho em inglês. Olhos grandes, alma grande, coração grande. Sem controle, mas só o que ela tem a oferecer é um amor minúsculo. Ascensão dos Six, 1966-1972. Os Six começaram como uma banda de blues rock chamada Dunne Brothers em meados dos anos 1960 em Pittsburgh, na Pensilvânia. Billy e Graham Dunne foram criados apenas pela mãe, Marlene Dunne, depois que o pai deles, o Sr. William Dunne, foi embora de casa em 1954. Billy Dunne, vocalista The Six. Eu tinha 7 anos quando meu pai caiu fora, e Graham tinha 5. Uma das minhas primeiras lembranças foi meu pai falando que ia se mudar para a Geórgia. Perguntei se eu podia ir junto, e ele disse que não. Mas ele traz uma guitarra Silverstone velha e Graham e eu brigávamos para ver quem ia tocar. Aquela guitarra era a única coisa que a gente tinha. Ninguém nos ensinou nada, nós aprendemos sozinhos. Depois, quando ficamos mais velhos, às vezes eu ficava até mais tarde na escola para poder usar o piano da sala de música. Mais tarde, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, minha mãe economizou um dinheirinho e comprou uma Stratocaster usada de presente de Natal para o Graham. Ele queria muito aquela guitarra, então deixei para ele. Eu fiquei com a Silverstone. Graham Dunne, guitarrista solo, The Six. Quando Billy e eu tivemos cada um sua guitarra, começamos a compor juntos. Eu queria a Silverstone, mas dava para ver que aquilo era mais importante para o Billy, então peguei a Strat para mim. Billy. A partir daí a coisa só cresceu. Graham. Billy curtia muito compor, escrever letras e só falava em Bob Dylan. Eu era mais fã do Roy Orbison e acho que nós dois tínhamos um sonho de ser como os Beatles. Só que todo mundo queria ser como os Beatles. E depois de querer ser como os Beatles, todo mundo queria ser como os Stones. Billy. Para mim só existiam Dylan e Lennon, Freewheeling Bob Dylan e Hard Day's Night. Esses caras eram a minha referência. Em 1967, os irmãos chamaram para a banda o baterista Warren Rhodes, o baixista Pete Loving e o guitarrista base Chuck Williams. Warren Rhodes, baterista, The Six. Todo baterista precisa de uma banda. Não é a mesma coisa que ser um cantor ou um guitarrista. Não dá para se apresentar sozinho. Nenhuma garota pede: "Ai, Warren, toca pra mim a batida de Hey Joe." E eu queria tocar, pô. Eu ouvia Who, Kinks, Yardbirds, essas paradas. Queria ser o Keith Moon, o Ringo, o Mitch Mitchell. Billy. Gostamos do Warren logo de cara. O Pete foi uma escolha fácil. Ele estudava com a gente, tocava contrabaixo na banda que se apresentou na nossa formatura do colégio. Quando essa banda acabou, eu falei: "Pete, vem fazer um som com a gente." Ele sempre foi um cara tranquilo, só queria saber de tocar. Depois veio o Chuck, que era um pouco mais velho que nós e de outra cidade, mas o Pete bancou a entrada dele na banda. Os dois já se conheciam. Chuck não parecia um roqueiro. Era meio certinho demais, maxilar largo, cabelo louro, essas coisas. Mas a gente fez um teste e, no fim, ele era melhor que eu na guitarra base.
Eu queria ser vocalista, e agora tinha uma banda com 5 caras para poder fazer isso. Graham. A gente evoluiu bem rápido, tipo, todo mundo só pensava em ensaiar. Warren. Era assim todo dia. Eu acordava, pegava as baquetas e ia para a garagem da casa do Billy e do Graham. Se os meus dedos estivessem sangrando na hora de ir para a cama era porque tinha sido um dia bom. Graham. Enfim, o que mais a gente ia fazer? Ninguém tinha namorada a não ser o Billy. Todas as garotas queriam sair com ele, e juro pra você, parecia que o Billy estava apaixonado por uma menina nova cada semana. Ele sempre foi assim. Na época do primário, ele chamou a professora do 2º ano para sair. Minha mãe sempre dizia que o Billy era fissurado por garotas desde que nasceu, e dizia meio brincando que essa seria a perdição dele. Warren. A gente tocava em festas, em uns bares por aí. Isso durou uns 6 meses, talvez um pouco mais. O cachê era pago em cerveja. Para quem é menor de idade, não é um pagamento ruim. Graham. A gente não frequentava, digamos, os lugares mais classudos. De vez em quando rolava uma briga do nada e dava até medo de acabar sobrando para algum de nós. Uma vez a gente estava tocando num bar bem fuleiro e tinha um cara na frente do palco muito louco de sei lá o quê. Ele saiu distribuindo soco em todo mundo. Eu estava na minha, tocando os meus riffs e de repente o sujeito veio para cima de mim. Depois disso aconteceu tudo muito rápido. Bum! O cara estava no chão. Billy nocauteou ele. Billy fazia a mesma coisa quando a gente era pequeno. Quando eu ia até o mercadinho e algum moleque tentava pegar minhas moedas, Billy aparecia e enchia o pivete de porrada. Warren. Nessa época todo mundo já sabia que não dava para falar nada sobre Graham se Billy estivesse ouvindo. Graham não era muito bom quando a gente começou, sabe? Lembro que uma vez Pete e eu falamos para o Billy. Talvez fosse bom a gente achar alguém para colocar no lugar do Graham. E Billy respondeu, se vierem com esse papo de novo, Graham e eu vamos substituir vocês. Risos. Sinceramente achei isso maneiro e pensei, certo, não vou me meter nesse assunto então. O fato de Billy e Graham acharem que a banda era deles nunca me incomodou muito. Eu me considerava um baterista contratado, só estava me divertindo e tocando com uma banda bacana. Graham. A gente passou a tocar mais, e aí a banda começou a se tornar conhecida pela cidade. O Billy ainda estava aprendendo a ser um vocalista, mas ele tinha o visual certo, entende? Nós todos, aliás. Estava todo mundo deixando o cabelo crescer. Billy. Passei a usar só calça jeans com umas fivelas de cinto imensas. Warren. Graham e Pete começaram a usar umas camisetas justíssimas e eu dizia, dá para ver os mamilos de vocês com isso aí, mas eles achavam que estavam arrasando. Billy. Fomos contratados para tocar no casamento. Não era pouca coisa. Um casamento significava que a banda seria ouvida por, 100 pessoas. Acho que eu tinha uns 19 anos. Tocamos nossa melhor música para o casal no dia do teste. Era um som mais lento, meio folk, que eu tinha composto, chamava Nevermore. Só de pensar nisso me dá vergonha. Sério mesmo. Eu escrevi canções de protesto contra a guerra do Vietnã, coisas assim. Me achava o próprio Dylan. Mas conseguimos o show. Mais ou menos no meio da apresentação, vi um cara de 50 e tantos anos dançando com uma garota de 20 e poucos e pensei, será que esse cidadão percebe como está sendo ridículo? Daí eu percebi que o sujeito era meu pai. Graham. Nosso pai estava com uma garota novinha, mais ou menos da nossa idade. Eu percebi antes do Billy, eu acho. Reconheci a cara dele das fotos que minha mãe ainda guardava debaixo da cama. Billy. Era inacreditável. O cara tinha sumido do mapa fazia 10 anos, depois de ter dito que iria para a Geórgia. O cretino estava lá, bem no meio da pista de dança, sem nem saber que eram os filhos dele que estavam no palco. Fazia tanto tempo que não via gente que não reconheceu ninguém, nem pelo rosto, nem pela voz, nada. Quando terminamos de tocar, ele se virou e foi embora da pista de dança. Nem olhou para nós. Pô, que tipo de sociopata a pessoa precisa ser para nem reparar que os próprios filhos estão bem ali na sua cara? Como é possível uma coisa dessas? Por experiência própria, posso dizer que a biologia fala mais alto. Você bate o olho naquela criança e sabe que ela é sua. O amor nasce ali. É assim que funciona. Graham. Billy perguntou sobre ele para alguns convidados do casamento. No fim, o nosso pai vivia a poucos quilômetros de nós. Era amigo da família da noiva, alguma coisa assim. O Billy, espumando de raiva, falou. O cara nem reconheceu a gente.
Eu sempre achei que ele tinha reconhecido a gente sim, mas não sabia o que fazer. Billy. É uma coisa que mexe com a pessoa. Ter um pai que não está nem aí para você a ponto de não falar nem um oi. Não estou dizendo que fiquei com pena de mim mesmo, tipo, me perguntando, por que ele não me ama? Foi mais uma coisa como, então tá, tem gente assim no mundo, pais que não sentem nada pelos filhos. Vou te falar, aquela foi uma lição sobre como não agir. Graham. O cara parecia ser um puta bêbado idiota mesmo, então já foi tarde. Billy. Depois do casamento, enquanto o pessoal guardava os equipamentos, eu acabei tomando umas a mais e vi a garçonete do bar do hotel. Sorrisos. Uma garota linda, cabelos castanhos bem compridos até a cintura e uns olhos castanhos enormes. Tenho a maior queda por olhos castanhos. E lembro que ela estava usando um vestidinho azul. E era baixinha. Gosto disso também. Eu estava no saguão do hotel indo para a van. Ela estava servindo um cliente no bar. Só de olhar para ela dava para ver que não era o tipo que levava desaforo para casa. Camila Dunne, esposa de Billy Dunne. Ah, nossa, como ele era bonito, magro, mas musculoso e tipo de homem que sempre me atraiu. E tinha os cílios grossos e confiança de sobra. E um sorriso lindo. Quando bati o olho nele no saguão do hotel, lembro de ter pensado, por que eu nunca consigo conhecer um cara desses? Billy. Fui até onde ela estava, no balcão do bar, com um amplificador embaixo de um braço e uma guitarra no outro, e falei, moça, me passa seu telefone, por favor? Ela estava na caixa registradora, com uma das mãos na cintura. Riu da minha cara e me olhou meio de lado. Não lembro exatamente do que ela falou, mas foi algo como, e se eu te disser que você não faz meu tipo? Eu me apoiei no balcão e falei, meu nome é Billy Dunne. Sou o vocalista dos Dunne Brothers. E se me passar seu telefone, vou compor uma música sobre você. Foi aí que ela cedeu. Não é o tipo de coisa que funciona com todas as mulheres. Geralmente só com as melhores. Camila. Fui para casa e contei para minha mãe que tinha conhecido alguém. E ela perguntou, um bom rapaz? Eu respondi, isso eu não sei. Risos. Caras bonzinhos nunca foram muito a minha praia. No segundo semestre de 1969, os Dunne Brothers foram conquistando cada vez mais espaço para tocar em Pittsburgh e nas cidades vizinhas. Graham. Quando a Camila começou a andar com a gente, admito que pensei que ela fosse durar tão pouco quanto as outras, mas devia ter percebido que daquela vez era diferente. Tipo, no dia em que a gente se conheceu, ela apareceu no show com uma camiseta do Tommy James. Aquela menina tinha bom gosto para música. Warren. A gente começou a transar com um monte de garotas, sabe? E Billy, enquanto isso, se amarrando a uma pessoa só. Todo mundo arrumava alguém e ele ficava lá de mãos dadas, abanando, fumando um baseado e tomando uma cerveja para se distrair. Uma vez saí do quarto de uma garota, fechando o zíper da calça, e o Billy estava sentado no sofá vendo televisão. Eu falei, cara, você precisa largar mão dessa coisa de namorada. Quer dizer, todo mundo gostava da Camila, ela era uma gata e dizia tudo na lata, o que é legal, mas cara, fala sério. Billy. Eu já tinha me apaixonado antes e dizia que era amor, mas quando conheci Camila foi uma coisa bem diferente. Ela simplesmente... Com ela as coisas faziam sentido para mim. Ela conseguiu fazer até eu gostar mais de mim mesmo. Ela ia ver nossos ensaios, ouvia os sons novos que eu compunha e me dava dicas ótimas, e me trazia uma calma que ninguém mais era capaz. Quando estava com ela, eu tinha certeza de que ia dar tudo certo. Era como se eu estivesse seguindo uma estrela guia. Sabe de uma coisa? Acho que Camila nasceu satisfeita. E não nasceu com essa vontade de provar alguma coisa para os outros, como alguns de nós. Eu costumava dizer que nasci quebrado e que ela nasceu inteira. Foi daí que veio a letra de Born Broken. Camila. Quando Billy foi conhecer meus pais, fiquei meio apreensiva. Só existe uma chance de causar uma boa impressão, principalmente no caso deles. Escolhi a roupa toda do Billy até as meias. Ele teve que usar a única gravata que tinha. Os dois gostaram muito dele, claro. Disseram que era uma pessoa cativante, mas minha mãe também estava preocupada por eu confiar tanto assim em um carinha de uma banda qualquer. Billy. Pete era o único da banda que parecia entender por que eu tinha namorada. Uma vez, enquanto a gente estava arrumando as coisas para ir para um show, e o Chuck falou, só avisa para ela que você não é homem de uma mulher só. As garotas entendem isso. Risos. Mas Camila não iria engolir uma conversa dessas.
Warren. Chuck era bem legal, sabia ir direto ao ponto. Olhando para ele, ninguém imaginava que tivesse alguma coisa interessante a dizer, mas ele sempre surpreendia. Foi Chuck quem me apresentou o status quo. Continuo escutando até hoje. No dia 1º de dezembro de 1969, o Sistema de Serviço Seletivo dos Estados Unidos realizou um sorteio para determinar a ordem dos convocados para as Forças Armadas do país em 1970. Billy e Graham Dunne, nascidos em dezembro, ficaram com números excepcionalmente altos. Warren também escapou, mas por pouco. Pete Loving ficou com um número nem muito alto nem muito baixo, mas Chuck Williams, nascido em 24 de abril de 1949, entrou no sorteio com o número 2. Graham. Chuck foi convocado. Eu lembro de estar sentado na cozinha da casa dele, ouvindo a notícia de que ia para o Vietnã. Billy e eu estávamos tentando pensar em algum jeito de salvar a pele dele. Ele falou que não era um covarde. Nos vimos pela última vez quando tocamos num bar em Duquesne. Eu falei, quando você voltar, seu lugar na banda está garantido. Warren. Billy assumiu o lugar do Chuck por um tempo, mas aí ouvimos falar que Ed Loving, irmã mais novo do Pete Loving, tocava guitarra muito bem e o convidamos para um teste. Billy. Chuck era insubstituível, mas outros shows foram aparecendo e eu não estava a fim de continuar tocando guitarra base no palco. Então a gente convidou o Ed. A ideia era que ele fosse um substituto temporário. Ed Loving, guitarrista base, The Six. Eu me entrosei bem com o pessoal, mas dava para ver que Billy e Graham queriam que eu me limitasse ao que tinha atribuído para mim, saca? Toca isso, faz aquilo. Graham. Depois de alguns meses, recebemos a notícia de um antigo vizinho do Chuck. Billy. Chuck morreu no Camboja. Estava lá fazia nem 6 meses, eu acho. Às vezes é impossível não perguntar por que não fui no lugar dele, o que posso ter de tão especial para ter sido o cara que ficou. O mundo não faz muito sentido. No final de 1970, os Dunne Brothers se apresentaram no Pint, em Baltimore, e Rick Marks, vocalista do Winters, estava na plateia. Ele ficou impressionado com o som pesado da banda e simpatizou imediatamente com Billy, por isso o chamou para abrir alguns shows da turnê do grupo pelo noroeste dos Estados Unidos. Os Dunne Brothers caíram nas estradas com os Winters e logo de cara se sentiram influenciados pelo som deles. Karen, a tecladista dos Winters, também chamou a atenção do grupo. Karen, tecladista The Six. Quando conheci os Dunne Brothers, Graham me perguntou, como você chama? Eu respondi Karen. E depois perguntou, do quê? Mas pensei que ele tivesse me perguntado meu nome de novo, como se não tivesse entendido. E então eu falei Karen. Ele deu uma risada e disse, Karen? Por causa disso, todo mundo passou a me chamar de Karen. Meu sobrenome é Circo, por falar nisso, mas esse negócio de Karen pegou. Billy. A Karen acrescentava um elemento novo, um toque de classe ao som dos Winters. Comecei a pensar que talvez a gente precisasse de alguma coisa assim. Graham. Billy e eu começamos a pensar, talvez a gente não precisasse de alguém como Karen, talvez a gente precisasse da própria Karen. Karen. Saí dos Winters porque estava cansada dos caras da banda tentarem me levar para a cama o tempo todo. Só queria me concentrar na música. E eu gostava da Camila. Ela aparecia depois dos shows às vezes para ficar com Billy. Eu gostava de ver o Billy com ela por perto ou falando com ela pelo telefone. Era um clima bem mais agradável. Camila. Quando eles saíram em turnê com os Winters, eu podia ir aos shows nos fins de semana e circular pelos camarins. Levava 4 horas de carro para chegar. E geralmente eram lugares bem sujos, com chiclete colado em tudo, o chão todo grudento. Eu dava meu nome na porta, me levavam lá para os fundos e de repente era como se eu fizesse parte de tudo aquilo. Eu encontrava Graham e Ed e todo mundo gritava, Camila! E Billy vinha correndo me abraçar. Quando Karen entrou na banda também, a coisa deu um clique. Eu senti, tipo, aqui é o meu lugar. Graham. Karen foi uma grande aquisição para a banda. Tornou tudo melhor. E ela era linda também. Além de talentosa, claro. Sempre achei que ela era meio parecida com a Ally McGraw. Karen. Quando eu falei que os meninos dos Dunne Brothers não tentavam me levar para a cama, isso não vale para Graham Dunne. Mas eu sabia que ele apreciava o meu talento tanto quanto a minha aparência. Então isso nem me incomodava muito.
Era fofo até, sem contar que Graham era um cara sexy, principalmente nos anos 70. Nunca entendi por que esse lance de Billy é o sexy symbol. Quer dizer, ele tinha aqueles olhos e cabelos escuros, as maçãs do rosto bem pronunciadas, essas coisas. Mas eu gosto de homens um pouco menos arrumadinhos. Gosto quando eles parecem perigosos, mas na verdade são bonzinhos. Graham é assim. Ombros largos, peito peludo, cabelos castanhos claros. Era bonito, mas meio rústico, nada vaidoso. Mas admito que Billy ficava uma coisa naquela calça jeans. Billy. Karen toca muito bem. Todo o resto não importa. Sempre digo que não faz diferença se você é homem, mulher, branco, preto, hétero ou qualquer outra coisa no meio do caminho. Se você sabe tocar, toca bem e pronto. A música é uma coisa bem igualitária nesse sentido. Karen. Os homens parecem achar que merecem um prêmio quando tratam as mulheres como seres humanos. Warren. Nessa época, a bebedeira do Billy estava passando um pouco dos limites. Ele caía na farra com a gente, mas depois que cada um ia para a cama com uma garota, Billy ficava acordado bebendo. Mas sempre estava inteiro no dia seguinte e a coisa toda era uma loucura para todos nós. Talvez menos para Pete. Ele conheceu uma garota chamada Jane em Boston e sempre ficava pendurado no telefone com ela. Graham. Billy mergulha de cabeça em tudo que faz. Ele ama com todas as forças, bebe com toda a vontade. Até o jeito como gasta dinheiro parece que tem os bolsos furados. Foi também por isso que eu sugeri que ele fosse mais devagar com a Camila. Billy. A Camila ia com a gente às vezes, mas na maioria das vezes ficava me esperando em casa. Ainda morava com os pais e eu ligava toda a noite quando estava na estrada. Camila. Quando ele estava sem moedas, fazia uma ligação a cobrar e assim que eu atendia ele dizia: Billy Dunne ama Camila Martinez. E desligava antes da ligação começar a ser cobrada. Risos. Minha mãe revirava os olhos, mas eu achava uma graça. Karen. Algumas semanas depois de entrar na banda, eu falei: precisamos de um novo nome. Dunne Brothers não fazia mais o menor sentido. Ed. Eu vinha dizendo há tempos que a gente precisava de um nome novo. Billy. A gente estava ganhando público com esse nome. Eu não queria mudar. Warren. A gente não conseguia escolher um nome. Acho que alguém sugeriu The Dipstick. Eu queria que fosse Shagging. Ed. Pete falou: você nunca vai conseguir fazer 6 pessoas concordarem com esse nome. E eu disse: que tal The Six? Karen. Recebi uma ligação de um produtor de eventos da Filadélfia porque eu sou de lá. Ele me disse que os Winters tinham adiado um show no festival da cidade e perguntou se a gente topava se apresentar lá. E eu falei: claro, mas o nome da banda não é mais Dunne Brothers. Ele perguntou: então o que eu ponho no cartaz? E eu falei: não sei, mas os 6 vão estar lá. E eu gostei dessa coisa de remeter a nós 6, The Six. Warren. Uma parte do motivo de ser um nome tão bom é porque parece The Sex, mas acho que ninguém nunca falou sobre isso. Era uma coisa tão óbvia que ninguém precisava falar nada. Karen. Eu não achava que o nome remetia a coisa nenhuma. Billy. The Sex? Não, nada a ver. Graham. Parece um pouco com sex. Isso era uma parte do apelo, com certeza. Billy. A gente tocou lá na Filadélfia como The Six e logo surgiu uma proposta para fazer outro show na cidade. E depois em Harrisburg. E depois Allentown. E aí rolou um convite para tocar no Ano Novo num bar em Hartford. Na época a gente não ganhava muita grana, mas eu gastava tudo o que tinha saindo com a Camila quando estava em casa. A gente ia à pizzaria que ficava perto de uma onde ela morava, ou eu pedia um dinheiro emprestado para o Graham ou o Warren para levá-la a um lugar legal. Ela vivia me falando para parar com aquilo. Dizia: se eu quisesse um cara rico, não teria passado meu telefone para um cantor de casamento. Camila. Billy tinha carisma, e foi por isso que me apaixonei. Foi sempre assim. Nos bons e maus momentos, um monte de amigas minhas estava atrás de caras que tivessem dinheiro para comprar um anel de noivado bacana, sabe? Mas eu queria estar com alguém que eu achasse fascinante. Graham. Em 71, mais ou menos, conseguimos um show em Nova York. Ed. Nova York era... Enfim, era onde você descobria se tinha futuro. Graham.
Uma noite a gente estava tocando num bar no Bowery e lá fora, fumando um cigarro, estava um cara chamado Rod Reyes. Rod Reyes, empresário, The Six. Billy Dunne era um astro do rock, estava na cara. Tinha confiança de sobra, sabia envolver o público, cantava com muita emoção. Essa é uma qualidade que algumas pessoas têm. Se você pegar 10 caras e colocar numa fila ao lado do Mick Jagger, mesmo alguém que nunca ouviu falar dos Rolling Stones vai apontar para o Jagger e falar: aquele ali é um astro do rock. Billy tinha isso, e a banda fazia um som legal. Billy: quando o Rod apareceu para falar com a gente depois daquele show no Wreckage, esse foi um divisor de águas. Rod: quando comecei a trabalhar com a banda, tive umas ideias. Algumas foram bem recebidas e outras nem tanto. Graham: Rod falou para eu cortar metade dos meus solos. Disse que eram interessantes para quem entendia de guitarra, mas para o resto do público era um porre. Eu falei: por que eu tocaria para quem não curte guitarra? E ele respondeu: se você quiser fazer sucesso, precisa tocar para todo mundo. Billy: Rod me mandou parar de escrever letras sobre coisas que eu não entendia direito. Ele disse: não reinventa a roda, escreve sobre sua namorada. Foi de longe o melhor conselho que já me deram na minha carreira. Karen: Rod me disse para usar decotes mais abertos e eu falei: vai sonhando. Morreu o assunto. Ed: Rod começou a descolar shows para nós na costa leste inteira, da Flórida ao Canadá. Warren: vou contar para você qual é o grande momento da vida de alguém que toca rock and roll. Tem gente que acha que é quando chega o sucesso, mas não é. O sucesso traz uma pressão muito grande e todo mundo fica com altas expectativas. O bom é quando você pensa que a sua banda está crescendo, quando tudo que a gente tem é o potencial. Potencial é foda, felicidade pura. Graham: quanto mais a gente ficava na estrada, mais o pessoal pirava. E Billy não era exatamente... Olha, o Billy gostava de atenção, principalmente das mulheres, mas pelo menos nessa época era só isso mesmo, só atenção. Billy: era um monte de coisas para equilibrar. Ter a pessoa que você ama em casa enquanto se está na estrada. As garotas apareciam no camarim e era comigo que queriam falar. Eu não sabia como um relacionamento deveria funcionar. Camila: a gente começou a brigar, Billy e eu. Admito que os meus desejos eram inconciliáveis naquela época. Queria que meu namorado fosse um astro do rock, mas que continuasse disponível o tempo todo para mim. E ficava brava quando ele não fazia o que eu queria. Eu era muito nova. Ele também. Às vezes a coisa ficava feia a ponto da gente passar uns dias sem se falar. Aí um dos dois ligava pedindo desculpas e as coisas voltavam ao normal. Eu era apaixonada por ele e sabia que meu amor era correspondido. Não era fácil. Mas como minha mãe sempre me dizia, você nunca se interessou por nada que fosse fácil. Graham: uma noite, Billy e eu estávamos em casa esperando a van para ir para o Tennessee, Kentucky ou sei lá. Camila apareceu para se despedir, e quando Rod encostou com a van, Billy foi dar um tchau para ela. Ele afastou o cabelo do rosto da Camila e encostou a boca na testa dela. Lembro que ele nem beijou ela de verdade, só deixou a boca parada ali. E eu pensei comigo mesmo: nunca amei alguém desse jeito na minha vida. Billy: eu compus Senhora para Camila e juro, as pessoas gostavam muito dessa música. Em pouco tempo, nos nossos melhores shows, levantavam para dançar e cantar junto. Camila: eu não tive coragem de contar para ele que, tecnicamente, eu era uma senhorita. Tipo, a gente tem que se concentrar naquilo que importa. Enfim, quando eu ouvi Let Me Carry You on My Back, The road looks long, and the night looks black, but the two of us are bold explorers, me and my gold senhora. Eu amei a música. Billy: nós gravamos uma demo com Senhora e When the Sun Shines on You. Rod: os meus melhores contatos nessa época eram de Los Angeles. Eu disse para a banda, acho que em 72, eu falei, a gente precisa viajar para o Oeste. Ed: na Califórnia era onde as coisas mais legais estavam acontecendo, saca? Billy: eu pensei comigo mesmo, tem alguma coisa dentro de mim que precisa fazer isso. Warren: eu já estava de malas prontas, falei, vamos entrar nessa van agora. Billy:
Fui até a casa dos pais de Camila e pedi para ela sentar na cama, aí falei, quer vir com a gente? Ela perguntou, o que eu faria na viagem? Eu disse, sei lá. Ela falou, então ia ser só para eu ficar fazendo companhia para você? Eu disse, acho que sim. Ela pensou um pouco e respondeu, não, obrigada. Perguntei se a gente ia continuar junto e ela falou, você vai voltar? Respondi que não sabia. E ela disse, então não. Foi assim que eu levei um pé na bunda. Camila. Eu estava contrariada por ele estar indo embora e descontei tudo nele, não soube como lidar com a situação. Karen. Camila me ligou antes de sairmos em turnê, contou que tinha terminado com Billy e eu falei, pensei que você tivesse apaixonada por ele. E ela respondeu, ele nem tentou me fazer mudar de ideia. Eu falei, se você estiver mesmo apaixonada por ele, precisa deixar isso bem claro. E ela disse, ele é que está indo embora. Não sou eu quem tem que resolver isso. Camila. Amor e orgulho não combinam muito. Billy. O que eu podia fazer? Ela não queria ir comigo e eu não podia ficar. Graham. A gente arrumou as malas e se despediu da minha mãe. Ela estava casada com um carteiro na época. Quer dizer, eu sei que o nome do cara é Dave e tudo mais, só que sempre me referia a ele como o carteiro porque era esse o emprego dele. Ele entregava a correspondência no lugar onde trabalhava. Era o carteiro. Enfim, deixamos nossa mãe lá com o carteiro e pegamos a van. Karen. Tocamos em todos os lugares possíveis no caminho da Pensilvânia até a Califórnia. Billy. Camila fez a escolha dela e teve uma parte de mim que pensou, beleza, estou solteiro então, vamos ver o que ela acha disso. Graham. Billy simplesmente pirou naquela viagem. Rod. Não eram as mulheres que me preocupavam, no caso do Billy, apesar de ter aparecido um monte de mulheres, mas o Billy chapava tanto depois dos shows que eu precisava acordar ele na tarde seguinte com os tapas no rosto porque estava totalmente apagado. Camila. Eu fiquei doente sem ele, eu estava mais do que arrependida, acordava chorando todos os dias. Minha mãe dizia para eu ir atrás dele, voltar atrás, mas parecia tarde demais. Ele foi embora sem mim, foi atrás dos seus sonhos, como deveria ter feito. Warren. Chegando em Los Angeles, Rod descolou pra gente uns quartos no Hyatt House. Greg McGuinness, ex-concierge do Hotel Continental Hyatt House. Eu adoraria poder dizer que lembro de quando os Six apareceram e ficaram no hotel, mas não lembro. Tinha muita coisa rolando, um monte de bandas. Era difícil saber quem era quem, só lembro de ter conhecido Billy Dunne e Warren Rhodes mais tarde, e não na época. Warren. Rod acionou seus contatos, começamos a fazer uns shows maiores. Ed. Los Angeles era uma loucura total. Em todo lugar tinha gente que gostava de música, de curtir a noite. Eu pensei, por que diabos a gente não veio pra cá antes? As garotas eram maravilhosas e as drogas custavam muito barato. Billy. Fizemos uns shows em Hollywood, no Whisky, no Roxy, no PJ's. Eu tinha acabado de compor uma música nova chamada Farther From You. Era sobre a minha saudade da Camila, o quanto eu me sentia longe dela. Quando começamos a frequentar a strip, deu para sentir que a gente estava encontrando o nosso estilo. Graham. Todo mundo começou a se vestir um pouco melhor. A gente precisou caprichar no visual quando chegou a Los Angeles. Comecei a usar as camisas desabotoadas até o peito. Ficava me sentindo gostosão. Billy. Foi quando eu realmente comecei a usar... Como é que as pessoas chamam hoje em dia? All jeans? Eu vestia camisa jeans e calça jeans praticamente todos os dias. Karen. Eu sentia que não conseguiria me concentrar na música se tocasse de bota e mini saia. Até gostava desse tipo de roupa, mas usava jeans de cintura alta e cacharel na maior parte do tempo. Graham. Karen ficava gostosa demais com aquelas blusas de gola alta. Rod. Quando eles começaram a chamar a atenção, consegui marcar um show no Troubadour. Graham. Farther From You era uma ótima música, e dava para ver que o sentimento de Billy era real. Ele nunca foi de fingir nada. Se estava sofrendo ou estava feliz, deixava tudo bem claro. Nesse show do Troubadour, quando a gente tocava, olhei para Karen e vi que ela estava se deixando levar totalmente pelo som, sabe? Depois virei para Billy, que estava cantando com a alma, aí pensei, esse é o melhor show que já fizemos.
Rod. Vi Ted Price lá no fundo, só ouvindo. Nunca tinha falado com ele, mas sabia que era um produtor da Runner Records. A gente tinha os amigos em comum. Depois do show, ele veio me procurar e falou: um cara da minha equipe ouviu a banda no PJs. Eu falei que viria aqui para conferir. Billy. A gente saiu do palco e o Rod apareceu com um sujeito, um gordão bem alto de terno, e falou: Billy, esse aqui é o Ted Price. A primeira coisa que Ted disse, com aquele sotaque britânico bem carregado dele, foi: você deve ter um puta talento para ter escrito uma coisa assim sobre essa garota. Karen. Ver Billy nessa hora foi como testemunhar um momento em que um cachorro encontra seu dono. Ele queria agradar Ted de qualquer jeito, queria gravar um disco. Era um sentimento que exalava de dentro dele. Warren. Ted Price parecia o próprio cão chupando manga. Nem a mãe do cara devia ter coragem de dizer que ele era bonito. Risos. Estou brincando. Mas ele era feio mesmo. E sabia disso, só que não estava nem aí. Eu achava isso o máximo. Karen. Está aí a grande vantagem de ser homem. Ser feio não estraga a sua vida. Billy. Cumprimentei Ted e ele me perguntou se eu tinha outras músicas como aquela, e eu respondi: sim, senhor. Ele perguntou: onde você acha que a sua banda vai estar em 5 anos, 10 anos? E eu falei: vamos ser a maior banda do mundo. Warren. Naquela noite eu autografei os peitos de uma garota pela primeira vez. Ela simplesmente desabotoou a blusa e falou: assina aqui em mim. E eu assinei. Vou te dizer uma coisa, é o tipo de coisa que a pessoa nunca esquece. Na semana seguinte, Ted acompanhou a banda durante um ensaio num estúdio no Vale de São Fernando e escutou as 7 músicas preparadas para a ocasião. Pouco tempo depois, eles foram chamados à sede da Runner Records e apresentados ao CEO da gravadora, Richard Palentino, que fez uma oferta para gravar e divulgar suas músicas. O próprio Ted Price produziria o álbum. Graham. A gente assinou o contrato umas 4 da tarde e lembro de sairmos pela Sunset Boulevard, os 6 juntos, com o sol batendo nos olhos, sentindo que Los Angeles estava abrindo os braços e dizendo: sejam bem-vindos, queridos. Uns anos atrás vi uma camiseta com uma frase do tipo: uso óculos escuros porque meu futuro é brilhante demais. E acho que o bostinha que estava vestindo essa roupa não tinha a menor ideia do que aquilo queria dizer. Ele nunca andou pela Sunset Boulevard sentindo o sol ofuscar os olhos, ao lado de 5 dos seus melhores amigos e com um contrato para gravar um disco no bolso da calça. Billy. Naquela noite, todo mundo foi comemorar no Rainbow e eu fui para a rua procurar um orelhão. Imagine que o maior sonho da sua vida virou realidade e você está se sentindo vazio. Aquilo não significava nada se eu não pudesse compartilhar com a Camila, então eu liguei para ela. Meu coração disparou enquanto o telefone chamava. Coloquei o dedo no pescoço e dava para sentir as veias pulsarem. Mas quando Camila atendeu, foi como se eu tivesse deitado na cama depois de um longo dia. Só de ouvir a voz dela já me senti melhor. Eu falei: estou morrendo de saudade, não consigo viver sem você. Ela respondeu: eu também estou com saudade. Eu continuei: por que a gente está fazendo isso? Meu lugar é com você. Ela respondeu: eu sei. Ficamos em silêncio por um tempo, aí perguntei: se eu fechasse um contrato com uma gravadora, você se casaria comigo? Ela disse: quê? Camila. Fiquei feliz demais por ele, quer dizer, eu não sabia se era verdade, mas ele tinha trabalhado muito para isso. Billy. Eu repeti: se eu fechasse um contrato com uma gravadora, você casaria comigo? Ela falou: você arrumou uma gravadora? Foi nesse momento que eu entendi tudo. Camila era mesmo minha alma gêmea. Ela estava mais feliz pelo contrato do que por qualquer outra coisa. Eu insisti: você não respondeu à minha pergunta. Ela perguntou: você assinou o contrato, sim ou não? Eu rebati: você casaria comigo, sim ou não? Ela ficou em silêncio por um tempo, aí respondeu: sim. E só então eu disse: sim. Ela começou a gritar, toda feliz, e eu falei: vem pra cá, linda. Vamos colocar logo essas alianças no dedo. Tradução do trecho em inglês. Deixe que eu carregue você nas minhas costas. A estrada parece longa e a noite escura, mas nós dois somos exploradores audaciosos, eu e minha dama de ouro. It Girl, 1972 a 1974.
Determinada a se tornar conhecida além do circuito da Sunset Strip, Daisy Jones começou a compor suas próprias músicas, munida apenas de papel e caneta e sem nenhuma formação musical. Daisy conseguiu em pouco tempo criar esboços de mais de 100 canções. Certa noite, no início do segundo semestre de 1972, Daisy foi a um show no Mi Vida, no Ash Grove. Na época, ela estava saindo com Jim Blades, vocalista do Mi Vida. Perto do fim da apresentação, Jim convidou Daisy para subir ao palco e cantar um cover de Son of a Preacher Man com a banda. Simone. O cabelo da Daisy estava bem comprido na época e ela não usava mais franja. Estava sempre com os brincos de argola e os pés descalços. Daisy era simplesmente maravilhosa. Naquela noite, no Ash Grove, Daisy e eu estávamos sentadas lá no fundo. Jim a chamou várias vezes para subir no palco e ela se recusou. Mas ele continuou insistindo quase o show inteiro e no fim Daisy foi até ele. Daisy. Foi uma sensação surreal, toda aquela gente olhando para mim, esperando alguma coisa acontecer. Simone. Quando começou a cantar com Jim, ela estava meio tímida e isso me deixou surpresa, mas dava para sentir que estava entrando cada vez mais no clima da música. Ela se soltou completamente no segundo refrão, começou a sorrir. Estava feliz no palco. E as pessoas não conseguiam tirar os olhos dela. Foi quando, chegando ao fim da música, Jim parou de cantar e deixou que ela mandasse ver. O lugar veio abaixo. Jim Blades, vocalista, Mi Vida. Daisy tinha uma voz incrível. Era meio rouca, mas em nenhum momento ficava áspera. Era como se a garganta dela tivesse um relevo que o som precisava percorrer para sair. Isso tornava tudo o que ela cantava complexo, interessante e quase imprevisível. Eu mesmo nunca tive uma voz que fosse lá aquelas coisas. Isso era desnecessário se as músicas do seu repertório forem boas, mas a Daisy era uma artista completa. Quando ela cantava, a voz vinha lá das entranhas. As pessoas demoravam anos para aprender isso, e para a Daisy era uma coisa natural, que ela fazia enquanto passeava de carro ou enquanto dobrava as roupas depois de lavar. Sempre tentei convencê-la a subir no palco comigo e ela sempre negou até aquela noite no Ash Grove. Acho que ela só concordou em finalmente cantar em público porque queria muito ser compositora. Eu falava, a melhor coisa que você pode fazer pelas suas músicas é cantar. A grande qualidade da Daisy era que ela conseguia atrair todos os olhares e eu falei para ela tirar proveito disso. Daisy. Senti que o Jim basicamente me disse que ninguém estava nem aí para o que eu cantava, desde que as pessoas pudessem olhar para mim. Ele tinha o dom de me irritar. Jim. Se não me falha a memória, Daisy atirou o batom dela em mim, mas depois que se acalmou, veio me perguntar onde podia começar a se apresentar. Daisy. Eu queria que as pessoas ouvissem as minhas músicas, então comecei a cantar um pouquinho em outros lugares de Los Angeles. Mostrava umas composições minhas, fazia uns duetos com Simone. Greg McGuinness. Daisy saía com bastante gente, sabe? Tipo, lembra quando rolou aquela briga entre o Chick Youne e o Larry Hapman na frente da Licorice Pizza? Chick abriu a testa do Larry? Foi uma loucura. Eu estava lá. Tinha comprado meu Dark Side of the Moon. Então devia ser o quê? Fim de 72? Talvez começo de 73? Olhei para fora e Chick estava dando uma gravata no Larry. O pessoal falou que a briga era por causa da Daisy. Além disso, ouvi dizer que Dick Poller e Frank Bates se ofereceram para ajudá-la a gravar uma demo, mas levaram um não. Daisy. Do nada, tinha um monte de gente tentando me convencer a gravar uma demo. Tinha um monte de caras querendo ser meu empresário, mas eu sabia o que isso significava. Em Los Angeles, está cheio de caras só esperando que uma menina inocente caia na conversa fiada deles. Hank Allen era o menos escroto, era o único que eu conseguia tolerar. Nessa época, eu já tinha saído da casa dos meus pais e estava morando no Chateau Marmont. Tinha alugado um chalé nos fundos do hotel, e o Hank sempre passava por lá, me deixava bilhetes e tudo mais. Ele era o único que não falava só de mim, mas das minhas músicas também. Aí eu disse, certo, se quiser ser meu empresário, então pode ser. Simone. Quando eu conheci Daisy, eu era mais experiente, mais descolada, mais por dentro das coisas, mas no começo dos anos 70, ela era tudo isso. Uma vez, eu estava no quarto dela, no Marmont, olhando as coisas do closet e vi um monte de vestidos e macacões da Halston. Eu perguntei, quando foi que você comprou essas roupas? Ela respondeu,
Ah, eles me mandaram. Eu insisti. Eles quem? E ela falou, alguém da Halston. E isso quando ela nem tinha lançado nada, nenhum álbum, nenhuma faixa sequer. Mas ela aparecia nas revistas em fotos com astros do rock. Todo mundo era louco por ela. Eu peguei algumas daquelas roupas da Halston. Daisy. Fui até o Larrabee Sound gravar uma demo que Hank queria. Acho que era uma música do Jackson Browne. Hank queria que eu cantasse com um tom meloso, mas eu não estava no clima. Então cantei do jeito que eu quis, uma coisa meio áspera e sussurrada. Hank pediu, por favor, a gente pode gravar mais uma, com uma voz mais suave? De repente um tom mais acima? Peguei minha bolsa, falei que não e fui embora. Simone. Ela assinou com a Runner Records logo depois disso. Daisy. O que me interessava na verdade era compor. Tudo bem ter que cantar, mas eu não queria ser uma marionete no palco, cantando palavras de outras pessoas. Queria fazer uma coisa minha, cantar minhas próprias músicas. Simone. Daisy não valoriza nada que venha muito fácil. Dinheiro, beleza, até a própria voz. Ela queria que as pessoas a escutassem. Daisy. Assinei com a Runner Records, mas não li o que o contrato dizia. Não queria ficar lendo contratos e me preocupar com quem receberia quanto e o que aquelas pessoas esperavam de mim. Só queria compor minhas músicas e ficar doidona. Simone. Depois que eles marcaram uma primeira reunião, fui até o chalé dela para escolher a roupa perfeita e as músicas certas para mostrar. Na manhã, quando saiu de casa, Daisy estava nas nuvens. Mas algumas horas mais tarde ela apareceu na minha casa e deu para ver que tinha algo errado. Eu perguntei, o que aconteceu? Ela só sacudiu a cabeça e passou direto por mim. Foi até a cozinha, pegou a garrafa de champanhe que a gente tinha comprado para comemorar, abriu e foi para o banheiro. Eu fui atrás e vi que ela estava enchendo a banheira. Tirou a roupa, entrou na água, tomou um gole direto do gargalo. Eu disse, fala comigo, o que aconteceu? Ela respondeu, eles não estão nem aí para mim. Acho que na reunião passaram uma lista do que queriam que ela cantasse e era tudo material do catálogo da gravadora. Living on a Jet Plane e coisas do tipo. Eu perguntei, mas e as suas músicas? Ela falou, eles não gostaram das minhas músicas. Daisy. Eles viram todo o meu material e não encontraram nada, nem uma única música que eu pudesse gravar. Eu falava, e essa aqui, e essa, e aquela. Na mesma sala de reunião, ao lado do Hit Palentino, eu virava as páginas do meu caderno em pânico. Pensei que eles não tivessem nem lido as letras. Eles diziam que aquelas músicas ainda não estavam prontas, que eu ainda não estava pronta para ser compositora. Simone. Ela encheu a cara na banheira e só me restava tirá-la de lá e colocá-la na cama depois que apagasse. E foi isso que eu fiz. Daisy. Acordei no dia seguinte e voltei para Marmont. Tentei pôr os pensamentos em ordem tomando sol ao lado da piscina. Não funcionou. Então fumei uns cigarros e cheirei umas carreiras no meu chalé. Hank apareceu e tentou me acalmar. Eu falei, me tira dessa. E ele insistia em responder que eu não podia pensar daquele jeito. E eu falava, posso sim. E ele respondia, não pode não. Fiquei muito irritada. Sumi dali tão depressa que Hank não conseguiu me alcançar. Fui direto para a Runner Records, já estava no estacionamento quando percebi que estava só com a parte de cima do biquíni e de calça jeans. Entrei na sala do Rick Palentino e rasguei o contrato na cara dele. Rick deu risada e disse, Hank me ligou e avisou que você ia fazer isso, mas não é assim que os contratos funcionam, meu amor. Simone. Daisy era uma Carole King, uma Laura Nyro. Porra, ela poderia ser até uma Joni Mitchell. E eles querendo que ela fosse uma Olivia Newton-John. Daisy. Voltei para o Marmont depois de chorar um monte. Minha maquiagem estava toda borrada. Hank estava me esperando sentado na soleira da porta e falou, por que você não dorme um pouco e pensa melhor amanhã? Eu respondi, não consigo dormir. Cheirei um monte e tomei muita dexedrina. Ele disse que podia me ajudar. Pensei que ele fosse me arrumar um pouco de metaqualona, como se fosse resolver alguma coisa. Mas ele me deu um seconal. Apaguei na hora e acordei me sentindo bem melhor. Sem ressaca. Nada. Pela primeira vez na vida consegui dormir feito uma criança. A partir daí, eu passava o dia à base de dexedrina e a noite à base de seconal, com champanhe para ajudar tudo a descer fácil. Vida boa, né?
Só que a vida boa nunca é boa para a vida, mas isso já é outra história. Estreia 1973-1975. Os Six se estabeleceram de vez em Los Angeles e alugaram uma casa no alto das colinas de Topanga Canyon. Eles estavam se preparando para um lançamento do seu último álbum de estreia. Ted e sua equipe técnica, chefiada pelo engenheiro de som Art Snyder, montaram sua base no Sound City, um estúdio de gravação em Van Nuys, na Califórnia. Karen. Assim que mudamos para aquela casa, eu pensei, esse lugar é um lixo. Estava caindo aos pedaços, com portas empenadas, vidros trincados. Eu odiei. Mas 1 ou 2 semanas depois, Camila foi ficar com a gente em Los Angeles. Ela chegou pela estrada cercada de mato, desceu do carro e falou: "Uau, esse lugar é o máximo!" E como ela achava a casa legal, eu passei a achar também. Camila. A casa era cercada de pés de alecrim. Eu adorava isso. Billy. Nossa, foi muito bom ter a Camila de volta. Como era bom ter aquela mulher nos meus braços de novo. A gente ia casar, eu estava em Los Angeles gravando um disco com meu irmão, tudo parecia perfeito. Warren. Graham e Karen tinham seus próprios quartos, que davam para a cozinha. Pete e Ed ficaram com a garagem, Billy e Camila com o sótão, então eu peguei a única suíte. Graham. O quarto do Warren tinha uma privada, ele dizia que era uma suíte. Mas não era nada disso, tinha só uma privada lá num dos cantos do cômodo. Billy. Ted era uma pessoa noturna. Ia para o estúdio à tarde e ficava até de madrugada, às vezes até de manhã. Quando a gente estava gravando, era como se o resto do mundo não existisse. Naquele estúdio mal iluminado, ninguém pensava em nada além da música. Eu e Ted, nós mergulhamos de cabeça, acelerando compassos e gravando em diferentes tons, experimentando de tudo. Comecei a mexer com outros instrumentos. Eu ignorava tudo que não fosse música quando estava no estúdio, mas depois ia para casa e encontrava a Camila dormindo com as cobertas espalhadas na cama. Em geral, eu estava meio bêbado e ia deitar ao lado dela. Nessa época eu passava as manhãs com a Camila, assim como a maioria dos casais costuma sair para jantar depois de um dia de trabalho. Camila e eu íamos tomar café da manhã. Os meus dias preferidos eram aqueles em que eu nem dormia. A gente acordava e ia até o Malibu tomar café na beira do Pacific Coast Highway. Todo dia ela pedia a mesma coisa, um chá gelado sem açúcar com 3 rodelas de limão. Camila. Chá gelado, 3 rodelas de limão, água com gás, 2 rodelas de limão, martini com 2 azeitonas e uma cebola. Tenho preferências bem específicas para bebidas. Risos. Sou exigente em relação a um monte de coisas. Karen. As pessoas pensam que Camila passava o tempo todo atrás do Billy, cuidando dele e tudo mais. Só que não era bem assim, sabe? Ela era dura na queda e sabia conseguir o que queria. Quase sempre, aliás. Era bem persuasiva e meio impositiva até, apesar de a gente nunca sentir que ela estava impondo nada. Mas Camila tinha uma personalidade forte, sabia fazer valer sua vontade. Lembro de uma vez que ela desceu com Billy para a sala de estar. Acho que pouco antes do meio-dia. Estava todo mundo com a roupa da noite anterior, essas coisas. A gente só ia para o estúdio bem mais tarde. Camila falou: "Que tal um café da manhã caprichado? Com panquecas, waffles, bacon, ovos e tudo que a gente tem direito." Mas Billy ouviu Graham me chamar para sair e comer um hambúrguer em vez disso e quis ir junto. Então Camila disse: "Eu posso fazer hambúrgueres para vocês em casa." E a gente topou. Então ela mandou Billy sair para comprar carne e mandou trazer bacon também, e ovos para o dia seguinte. Mas depois voltou da cozinha dizendo que a carne que Billy tinha trazido não parecia estar muito boa, então fez só bacon. E como estava preparando bacon e tinha ovos, poderia fazer umas panquecas também. Quando fomos ver, era 1:30 da tarde e a gente numa mesa cheia de comida de café da manhã sem nenhum hambúrguer. Estava tudo gostoso e ninguém além de mim percebeu o que ela havia feito. Era disso que eu gostava nela. Camila não era uma pessoa passiva, que aceitava tudo o que os outros queriam, mas era preciso prestar atenção para perceber isso. Ed. O resto do pessoal nunca estava em casa, ou pelo menos na maior parte do tempo, e eu achei que Camila fosse ajudar mais com as tarefas domésticas, de repente fazer uma faxinazinha, sabe? Uma vez eu falei: "Quando a gente estiver fora, você pode dar uma arrumada na casa e tal." Camila. Eu falei: "Tudo bem," e depois disso fiz questão de não limpar absolutamente nada.
Graham. Foi uma época bem agitada. Billy estava sempre compondo e o resto do pessoal sempre trabalhando nas músicas, passando um tempão no estúdio, até dormindo lá às vezes. Karen e eu ficamos várias noites acordados até o sol nascer, criando um riff ou uma melodia. Warren. Nessa época eu deixei o bigode crescer. Tem caras que não ficam bem de bigode de jeito nenhum, sabe? Mas eu sim. Deixei crescer durante a gravação do primeiro disco e nunca mais raspei. Quer dizer, raspei uma vez, mas fiquei parecendo um frango depenado, então deixei crescer de novo. Graham. A gravação de um álbum, principalmente um disco de estreia, consome muito a gente. Mas talvez Billy tenha ficado meio obcecado. Acho que foi por isso, apesar de todo mundo cheirar um pouco quando estava no estúdio. Para mim foi por isso que Billy começou a usar cocaína todo dia. Estava sempre pilhado. Billy. Eu estava tentando fazer com que aquele disco fosse o melhor álbum já gravado na história da humanidade. Risos. Digamos que naquela época eu não era muito bom em dosar minha expectativa. Ed. Billy assumiu o controle de muita coisa nesse álbum e Ted deixou. Billy escrevia as letras e compunha o que quase todo mundo ia tocar. Quando ele aparecia, já sabia como iam ser as guitarras e o teclado e fazia questão de mostrar o que queria que fosse feito na bateria. Só não interferia muito no que Pete fazia, deixava uma margem de manobra um pouco maior para ele, mas para o resto de nós, ele ditava como o som ia ser, e a gente obedecia. Eu ficava só olhando para o resto do pessoal, esperando para ver se alguém ia falar alguma coisa, mas ninguém falava nada. Parecia que a opinião dele era a única que contava, e quando alguém ficava hesitante, Ted apoiava a ideia do Billy. Art Snyder, engenheiro de som dos álbuns The Six, 7, 8, 9 e Aurora. Ted achava que Billy era o grande talento do Six. Ele nunca me disse isso diretamente, mas nós passamos um tempão juntos na sala de controle ao longo dos anos. E às vezes a gente saía depois que a banda voltava para casa, para tomar uns drinks ou comer um hambúrguer. Ted era um cara que gostava de comer. Quando a gente falava, vamos beber? Ele respondia, vamos comer? A verdade é que eu conhecia o Ted muito bem. E Billy era o favorito dele. Ted só queria saber a opinião dele de mais ninguém. Ele olhava só para o Billy, mesmo quando toda a banda estava presente. Não me entenda mal, todos os músicos eram talentosos. Uma vez mostrei uma base instrumental da Karen como exemplo para outro tecladista, para mostrar como ele deveria tocar. E uma vez ouvi Ted comentar com outro produtor que Pete e Warren um dia seriam o melhor instrumental do rock, mas ele se concentrava no Billy. Uma noite, enquanto ia cada um para o seu carro, Ted falou que Billy tinha uma coisa que ninguém é capaz de ensinar. Eu concordei com ele, e continuo concordando. Graham. Billy sempre perguntava se a gente podia gravar mais uma vez, mexer mais um pouco na mixagem. Ted dizia para a gente que preferia o som mais cru possível. Ele gastou um bocado de energia para fazer com que Billy fosse simplesmente Billy. Billy. Ted me disse uma vez, esse seu som é uma sensação, esse é o lance, e isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. E eu lembro de ter perguntado, e que sensação é essa? Eu escrevia letras sobre o amor e cantava com uma voz áspera. Nós tínhamos umas guitarras pesadas e uma linha de baixo influenciada pelo blues, então pensei que Ted fosse dizer a sensação de levar para casa uma garota que conheceu no bar, ou a sensação de dirigir um conversível em alta velocidade com a capota baixada, ou alguma coisa do tipo, sabe? Uma coisa divertida, talvez meio perigosa. Mas o que ele falou foi, é uma sensação indefinível. Se eu soubesse descrever direitinho, perderia toda a graça. Isso reverberou fundo em mim. Karen. Era o máximo gravar um disco num estúdio de verdade. Tinha equipamentos de sobra para deixar tudo afinadinho. Gente à disposição para ir buscar nosso almoço ou comprar um pouco de erva se a gente quisesse. Todo dia tinha uma mesa posta para o lanche que acabava virando o nosso jantar. Teve uma vez que no meio da gravação um cara apareceu com um pratão de cookies com gotas de chocolate. Eu falei, aqui já tem cookies de sobra. O cara falou, desse tipo aqui não tem não. Eram cookies de maconha. Até hoje não sei quem mandou aquilo para nós. Ed. Just One More foi composta e gravada num dia em que mandaram para nós um monte de cookies com erva. A música, que foi criada quase toda pelo Billy com a minha ajuda, parece ser sobre querer transar com uma garota pela última vez antes de cair na estrada de novo. Mas, na verdade,
Era sobre ter comido toda a parada e querer mais um cookie daqueles. Warren: eu comi 3 cookies daqueles e guardei um para mais tarde, enquanto Billy escrevia a letra sobre querer mais um. E eu pensei, porra, ele sabe que eu ainda tenho mais um. Graham: foi bem divertido, a gente se divertiu muito nessa época. Billy: tinha mesmo aquela sensação de saber que está vivendo uma puta coisa legal e que vai lembrar daquilo pelo resto da vida. Graham: na penúltima noite da gravação, cheguei em casa vindo sei lá de onde e encontrei Karen sentada no gradil do deck, olhando lá para baixo, para o canyon. Warren estava numa cadeira, quebrando uma colherinha de plástico para ficar num formato que parecia uma arvorezinha de Natal. Karen virou para mim e falou: pena que eu estou com água até os meus tornozelos. Seria bom sair para dar uma caminhada. Então eu perguntei: o que vocês tomaram? Tem um pouco sobrando aí? Karen: era mescalina. Warren: naquela noite, quando Graham, Karen e eu tomamos peiote, lembro de pensar que mesmo que o disco saísse uma merda, ia ficar tudo bem, porque eu podia esculpir colherinhas de plástico para viver. Não fazia o menor sentido, claro, mas foi um pensamento que ficou gravado na minha cabeça. A gente não pode apostar todas as fichas numa coisa só. Graham: terminamos de gravar em novembro, eu acho. Ed: terminamos tudo lá para março. Graham: aí, durante 1 mês ou 2, Billy e Ted continuaram no estúdio trabalhando na mixagem. Eu ia para lá às vezes para ver o que eles estavam fazendo. Dei algumas ideias e Billy e Ted sempre me ouviam. Quando eles tocaram para a gente a mixagem final, eu fiquei de boca aberta. Ed: ninguém podia pôr os pés no estúdio a não ser Ted e Billy. Eles continuaram trabalhando naquilo durante meses, e aí, finalmente, a gente pôde ouvir. Mas saiu um puta álbum. Eu comentei com Pete. Nosso som ficou do caralho. Billy: tocamos a gravação para Rick Palentino na sala de reuniões da sede da Runner. Passei o tempo todo balançando a perna embaixo da mesa. Estava nervoso. Era a nossa chance. Se Rick não gostasse, acho que eu ia ter um troço. Warren: nessa época, o Rick passava para nós aquela imagem de coroa vestido de terno. Eu pensei, quem é esse careta de merda para me julgar? Ele era tipo a encarnação da opressão corporativa. Graham: não fiquei olhando para o Rick, só fechei os olhos e escutei. E quando abri os olhos de novo, pensei, não tem como esse cara não gostar. Billy: depois da última nota de When the Sun Shines on You, fiquei olhando para o Rick, Graham e Ted também. Na verdade, todo mundo. Rick abriu um sorrisinho e falou: vocês fizeram um ótimo disco. E se Rick tinha gostado, estava resolvido. Foi como se a última parte de mim que ainda me prendia ao chão tivesse acabado de se soltar, como se alguém tivesse cortado a corda do balão e eu saísse voando por aí. Nick Harris, crítico de rock. A estreia deles, com um álbum que levava o nome da banda, foi uma entrada respeitável no mundo do rock. Era um som bem acabado e econômico, meio que um blues rock sem frescura de uma banda que sabia fazer boas canções de amor e que tinha aperfeiçoado a arte de disfarçar as referências às drogas. Tinha um toque de folk, uma coisa sedutora, muito ritmo, riffs de guitarra, bateria pesada e voz áspera, mas não agressiva, do Billy Dunne. Foi um começo promissor. Depois de fazer a foto da capa, comparecer aos eventos de lançamento da gravadora, dar uma entrevista para a revista Cream e esperar pelo impacto inicial do álbum, Rod Reis e a Runner Records começaram a planejar uma turnê de lançamento passando por 30 cidades. Billy: tudo aconteceu bem depressa e eu fiquei durante um tempão, a gente nunca foi a atração principal e de repente passou a ser. E quando você começa a sentir que está fazendo sucesso de verdade, quando seu estilo de vida muda totalmente e tal, você precisa parar para pensar e perguntar se realmente merece tudo aquilo. Qualquer um que não for um puta de um idiota vai chegar à conclusão de que não, porque é claro que você vai achar que não merece, porque os seus amigos de infância têm 3 empregos diferentes para se manter, ou então eles foram para a guerra para nunca mais voltar, como Chuck. Claro que você vai achar que não merece. É preciso aprender a conciliar as duas coisas, o que você tem e o que acha que merece, senão você acaba fazendo o que eu fiz, que foi não pensar a respeito.
Era por isso que eu estava louco para cair na estrada, para voltar a fazer turnês. Na estrada não dá tempo de pensar na vida real. É meio que um botão de pausa que congela tudo ao redor. Ed. A gente tinha uma turnê gigante pela frente, saca? Com entrevistas em lugares bacanas, um ônibus só pra banda. A sensação era boa, muito boa mesmo. Billy. Uma noite antes da gente sair em viagem, Camila e eu estávamos na cama enrolados nas cobertas. O cabelo dela estava ainda mais comprido nessa época. Nossa, dava para se perder no meio daquela cabeleira toda. O cabelo e as mãos dela tinham um cheiro meio de terra, meio de ervas. Ela colhia alecrim, amassava nas mãos e passava no cabelo. Toda vez que sinto o cheiro de alecrim, mesmo hoje, é como se eu me transportasse para lá e voltasse a ser aquele moleque inexperiente e idiota que morava numa casa no alto de um cânion com a sua banda e a sua namorada. E naquela noite, na véspera do começo da turnê, eu estava sentindo o cheiro de alecrim no cabelo dela. Foi nesse momento, pouco antes da gente pegar a estrada na manhã seguinte, que ela me contou. Camila. Eu estava grávida de 7 semanas. Karen. Camila queria filhos. Já no meu caso, isso nunca fez parte dos planos. Acho que é uma coisa que a gente sente. É uma coisa que ou você tem no coração ou não tem. Não dá para colocar lá se você não tiver nascido com aquilo. E também não dá para tirar se essa vontade estiver lá. E Camila tinha isso no coração. Billy. No começo, eu fiquei feliz, eu acho, ou... Pausa. Pelo menos fez muita força para ficar feliz. Acho que eu sabia que estava feliz, mas também estava tão assustado que não sabia o que fazer. Tentei me concentrar em alguma coisa para aceitar melhor tudo aquilo, e decidi que a gente precisava casar imediatamente. A gente estava planejando fazer isso depois da turnê, mas eu decidi que não ia dar para esperar. Não sei por que isso fazia tanta diferença para mim, mas... Pausa. Assim que eu soube que ela estava grávida, senti que a gente precisava virar uma família de verdade. Camila. Karen conhecia um cara que tinha licença para realizar casamentos. Ela pegou o número dele com um conhecido e ligamos naquela mesma noite. Ele foi para lá na hora. Ed. Eram 4 da manhã. Camila. Karen improvisou uma decoração na varanda dos fundos. Karen. Eu pendurei tiras de papel alumínio em todas as árvores. Risos. Isso não vai pegar nada bem, levando em conta a consciência ecológica que o pessoal tem hoje e tal, mas em minha defesa ficou tudo bem bonito, balançando ao vento, refletindo a luz do luar. Graham. Warren prendia umas luzes de Natal na bateria porque gostava de iluminar os tons. Perguntei se podia usar e ele ficou reclamando porque já tinha embalado tudo para a viagem. Eu falei... Warren, vai buscar essas suas lâmpadas antes que eu conte para todo mundo como você está sendo cuzão. Warren, não era problema meu se Billy e Camila decidiram se casar do nada no meio da madrugada. Karen, a decoração ficou insana quando Graham e eu terminamos de arrumar. Tipo, qualquer um ia querer se casar ali, mesmo que tivesse todo o tempo do mundo para planejar uma cerimônia. Billy, enquanto a Camila se trocava, fui até o banheiro e me olhei no espelho. Tive que repetir várias vezes para mim mesmo que era capaz de fazer aquilo. Eu consigo. Eu consigo. Desci para o quintal e depois Camila desceu com uma camiseta branca e calça jeans. Karen. Ela vestia uma blusinha amarela de crochê. Estava uma graça. Camila. Eu não estava nem um pouco nervosa. Ed. Eu tinha um restinho de filme da minha Polaroid, então tirei umas fotos. Acabei cortando a cabeça deles. Dá pra ver só as pernas da Camila e o cabelo dela até meio das costas. E um pedaço do peito do Billy. Eles estão de mãos dadas, olhando um para o outro. Fiquei puto por não ter pegado o rosto deles, mas eu estava muito louco. Graham. Camila disse que amava Billy de forma incondicional, falou sobre eles, sobre o bebê, sobre serem uma equipe. Como se eles fossem um time de verdade. Desses que disputam campeonatos. Olhei para o lado e Pete estava chorando. Ele tentou esconder, mas estava na cara. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Olhei para ele como quem pergunta, sério mesmo? E ele simplesmente deu de ombros. Warren. Porra, o Pete chorou o tempo todo. Risos. Aquele cara era muito engraçado. Billy. Camila falou. Eu lembro dessa parte direitinho. Ela disse... Nós somos uma equipe para todo sempre e eu sempre vou torcer por nós. Mas uma voz na minha cabeça me dizia que eu não podia ser pai.
Eu não conseguia silenciar essa voz. A coisa ficou reverberando lá dentro. Você vai fazer merda e estragar tudo. Você vai fazer merda e estragar tudo. Graham. Olha, um homem que não teve pai não tem a menor ideia de como agir e não tem nem para quem perguntar. Entendi isso mais tarde, quando tive filhos. É como ser o primeiro a passar por uma trilha abrindo caminho na base do facão. A própria palavra, pai. Para a gente isso era o mesmo que inútil, cretino, bêbado. E Billy ia passar a ser descrito por essa palavra também. Então, precisava arrumar um jeito de lidar com aquilo. Quando chegou a minha vez, eu podia contar com Billy, pelo menos. Na época, ele não tinha ninguém. Billy. A voz na minha cabeça ficava dizendo: você nem tem pai, como pode ser pai de alguém? Essa voz... Pausa. Isso marcou o começo de um período bem ruim quando deixei de ser eu mesmo. Na verdade, não. Eu não gosto de dizer as coisas nesses termos. A gente nunca deixa de ser quem é, né? A gente continua sendo quem sempre foi, mas às vezes vira uma pessoa de merda. Karen. Eles se beijaram e dava para ver que Camila estava chorando. Billy a pegou no colo e correu lá para cima. Todo mundo caiu na risada. Eu paguei o cerimonialista porque Billy e Camila nem lembraram. Billy. Lembro de estar deitado naquela cama com a Camila, logo depois do nosso casamento, e só pensava em cair fora. Mal podia esperar para entrar no ônibus porque simplesmente não conseguia olhar nos olhos dela. Sabia que ela ia perceber o que estava se passando na minha cabeça se prestasse atenção na minha cara. Eu não conseguia mentir para ela. Não sei se isso é bom ou ruim. As pessoas acham que mentir é errado, mas, sei lá, as mentiras às vezes também servem para proteger as pessoas. Fiquei deitado até o sol nascer e então ouvi o ônibus estacionando e pulei da cama na hora. Dei um beijo rápido de despedida nela. Camila. Eu não queria que ele fosse, mas também jamais deixaria que ele ficasse. Graham. Quando levantei de manhã, Billy já estava na porta do ônibus conversando com Rod. Billy. Depois que carregamos tudo, o motorista do ônibus arrancou e Camila apareceu na porta da frente de camisola. Ela correu até lá para se despedir. Eu acenei de volta, mas não foi fácil olhar para ela. Graham. Não era fácil entender Billy. Aquela manhã, a viagem de ônibus. Billy. Naquela noite, fomos para Santa Rosa, onde tínhamos um show no Inn of the Beginning, mas eu não estava no clima. Ed. O primeiro show da turnê não foi legal, e a culpa disso acontecer era nossa. A gente não estava tão sincronizado como deveria, sabe? Billy confundiu 2 versos de Born Broken e Graham errou a entrada dele na segunda parte. Karen. Eu não fiquei muito preocupada, mas dava para ver que Billy e Graham ficaram chateados com o que aconteceu. Billy. Depois voltamos para o hotel. Umas garotas começaram a aparecer no quarto. Tinha um bar inteiro montado lá para nós. Bebi mais do que deveria. Estava com um copo numa mão e uma garrafa de José Cuervo na outra, servindo doses atrás de dose. Um copo, outro copo, mais um copo. Lembro que Graham me pediu para pegar leve, mas eu estava com muita coisa na cabeça. Ia virar pai, estava casado. Camila estava em Los Angeles e a gente tinha feito um show péssimo. O disco tinha acabado de sair, mas não dava para saber se ia fazer sucesso. Tequila amenizava tudo isso. Então, quando Graham me pediu para segurar a onda, não dei a menor bola. E sabe como é? Tinha pó também. Eu estava cheirando. E alguém apareceu com metaqualona, e eu catei alguns comprimidos. Warren. Nossos quartos eram conjugados e eu estava no maior amasso com uma garota em um canto. Era uma menina bacana, que estava usando uma echarpe como blusa, mas de repente ela ficou preocupada e quis saber onde estava a irmã. Eu nem sabia que ela tinha uma irmã. Aí alguém gritou: acho que ela está com o Billy. Billy. Não lembro de mais nada do que aconteceu depois das 3 ou 4 da manhã. Quando acordei, estava na banheira do hotel. E não estava sozinho. Pausa. Tinha uma loira deitada em cima de mim. Estou morrendo de vergonha de contar isso, mas é verdade. Eu levantei e vomitei. Graham. Quando acordei, vi Billy no estacionamento fumando um cigarro. Estava andando de um lado para o outro, meio que falando sozinho, parecia até um doido. Fui até lá e ele falou: eu fiz merda e estraguei tudo. Eu já sabia o que tinha acontecido e tentei impedir, mas era impossível impedir Billy de fazer qualquer coisa. Eu disse:
Só não faz isso de novo, cara, e ponto final, nunca mais faça isso. Ele balançou a cabeça e falou, Billy. Liguei para Camila só para ouvir a voz dela, sabia que não podia contar o que tinha feito, e prometi a mim mesmo que nunca mais faria aquilo, que não tinha tido a menor importância. Camila. Você está me perguntando se eu sabia que ele estava sendo infiel, como se fosse possível ter certeza disso. Como se fosse preto no branco. Mas não é. A gente desconfia, mas aí meio que se convence do contrário. Depois desconfia de novo, aí pensa que está ficando louca. E depois se pergunta se a fidelidade é mesmo uma coisa tão importante assim, se precisa estar em primeiro lugar. O que eu tenho a dizer é que já vimos muitos casamentos em que todo mundo é fiel e ninguém é feliz. Billy. No fim da ligação, Camila falou que precisava desligar e em seguida disse, tchau, nós amamos você. Eu perguntei, nós? Ela falou, eu e o bebê. E isso meio que acabou comigo. Acho que desliguei o telefone sem nem me despedir. Karen. Camila era minha amiga. Fiquei morrendo de raiva do Billy por me colocar numa posição que me obrigava a contar para Camila o que tinha feito ou então mentir para ela. Billy. Bebedeira, drogas, sexo casual, é tudo a mesma coisa. A gente estabelece os limites, mas aí acaba passando dos limites mesmo assim. E de repente, surge aquela ideia perigosa de que dá para ultrapassar os limites sem que nada aconteça. O mundo não vai acabar por causa disso. A gente pega uma linha divisória muito clara e transforma numa zona cinzenta. E de vez em quando acaba indo longe demais de novo. E essa zona cinzenta vai ficando ainda mais difícil de distinguir e a gente pensa... Tinha um limite muito claro aqui, só não sei onde. Graham. Virou rotina. Chegar à cidade, passar o som, tocar, cair na farra, voltar para o ônibus. Se a gente tocava bem, a farra era melhor ainda. Hotéis, mulheres, drogas, o tempo todo sem parar. Hotéis, mulheres, drogas, para todo mundo, mas principalmente para Billy. Warren. A gente criou um esquema nessa época. Cada um tinha 5 palitos de fósforo. Era assim que as pessoas eram convidadas para curtir as festas depois dos shows. Quem tivesse um palito podia entrar. A gente podia distribuir para as garotas que quisesse da plateia. Obviamente, todo mundo tentava evitar as mais esquisitonas. Rod. Deixa eu contar uma coisa sobre ser empresário de uma banda de rock. A gente viaja por tudo quanto é canto com holds, equipe de palco e o diabo a 4. E ninguém, nenhum dos membros da banda, jamais se perguntou como a gente conseguia se manter sempre abastecido de combustível. No final de 73, a gente estava no meio da crise do petróleo, com racionamento de combustível. O coordenador da turnê e eu precisávamos subornar os frentistas dos postos como se fosse uma questão de vida ou morte. Eu trocava as placas dos veículos para burlar o racionamento. E ninguém sabia disso, porque todo mundo só pensava em transar, beber e se drogar. Karen. Eu mal conseguia reconhecer Billy naquela turnê. Ele desmaiava no ônibus deitado com uma garota qualquer. Convidava meninas para acompanhar a gente nas viagens de uma cidade a outra. Ed. Sabe como é? Billy fez um trato com um dos holds para ter um suprimento de tequila e metaqualona todas as noites, a madrugada inteira. Karen. O disco estava vendendo bem e a turnê foi esticada em mais 6 semanas. Quando conversei com Camila a respeito, ela perguntou: Karen, será que é melhor eu ir me encontrar com vocês? Eu fui logo respondendo sem hesitar um segundo. Não, fica aí. Warren. Posso resumir essa primeira turnê em poucas palavras. Eu estava transando um monte, Graham estava sempre chapadaço, Ed estava bebendo demais, Karen estava ficando de saco cheio, Pete só queria saber de falar no telefone com a namorada, e Billy fazia todas essas 5 coisas ao mesmo tempo. Ed. Eu estava no camarim depois do show em Ottawa, tomando umas cervejas com os caras do Midnight Dawn. Graham estava comigo, Karen também. Pete estava esperando Jenny, a namorada dele. Ela tinha saído de Boston e estava indo para lá. Eu nem conhecia a garota ainda, porque Pete sempre foi um cara discreto, na dele. Ele não apresentou a menina que namorava na época do colégio nem para os nossos pais. Então eu estava animado por finalmente conhecer a tal Jenny, para ver o motivo de tanto interesse. E aí ela apareceu, alta pra caramba, com cabelo louro comprido, usando um vestidinho minúsculo e sapatos de salto fino, umas pernonas enormes, e eu pensei, não é à toa que Pete está obcecado por essa garota. E logo atrás dela vi Camila entrando. Camila.
Eu queria fazer uma surpresa, estava com saudade, estava entediada, estava preocupada. Poxa, eu tinha acabado de casar, estava grávida de 6 meses e passava a maior parte do tempo sozinha numa casa enorme e velha em Topanga Canyon. Eu tinha motivos de sobra para ir até lá. Mas sim, uma das razões era ver se estava tudo certo, ver se ele estava aprontando, e obviamente estava. Karen, eu falei para ela não ir, mas ela não me ouviu. Apareceu para fazer uma surpresa para o Billy. A barriga estava começando a aparecer, uns 5 meses de gravidez, talvez, alguma coisa assim. Ela estava com um vestido bem largo e com o cabelo preso. Graham, eu vi Camila e pensei, ah, não. Mas levantei e dei um jeito de ir até a porta. Discretamente saí correndo na hora. Imaginei que Billy estivesse no ônibus ou no hotel, mas não tinha certeza. Então resolvi arriscar. Corri 2 quarteirões inteiros até o hotel. Devia ter escolhido o ônibus. Karen. Ela encontrou Billy no ônibus. Uma parte de mim queria ir atrás dela para impedir, mas a outra parte estava satisfeita porque as coisas finalmente seriam esclarecidas. Ed. Eu não estava lá, mas ouvi dizer que ela entrou e ele estava, não sei bem que palavra usar, meio que no meio de uma sessão de sexo oral, digamos, com uma grupe. Billy. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas mesmo assim fiquei surpreso de verdade quando me queimei. Lembro da cara da Camila. Foi tipo, ela não ficou brava nem chateada, e sim em choque. Ficou paralisada, só olhando, sem reação. Ela me encarou e eu me vesti o mais depressa que podia. A garota que estava comigo deu no pé. Não queria saber de se meter em confusão nem nada. Quando a porta do ônibus se fechou, olhei para Camila e falei, desculpa. Foi a primeira coisa que eu disse. Na verdade, a única. Foi quando a ficha finalmente caiu e Camila se deu conta do que tinha acontecido, do que estava rolando. Camila, acho que o que eu falei foi, com perdão da palavra, mas acho que foi, puta que pariu, quem você pensa que é para me trair desse jeito? Acha que existe alguma mulher melhor do que eu no mundo? Warren, eu estava lá fora conversando com os caras da equipe de palco e peguei uma parte da briga. Dava para ver mais ou menos o que estava rolando pelo para-brisa. Para mim pareceu que ele estava apanhando. Ela estava com uma bolsa na mão e acho que deu umas bolsadas nele. Logo em seguida eles saíram do ônibus. Camila. Falei para ele ir tomar um banho antes de me ouvir. Billy. Eu queria que ela me largasse. Pausa. Já pensei muito sobre isso. Era esse o motivo. Minha esperança era que ela terminasse comigo. Nessa noite, Camila estava me esperando no quarto do hotel quando saí do banho. Senti que estava ficando sóbrio e não gostei nada daquela sensação. Estiquei uma carreira para cheirar e lembro que Camila me olhou e falou, "O que você está fazendo?" Ela não falou esbravejando. Era uma pergunta mesmo. O que eu estava fazendo? Não soube como responder. Só encolhi os ombros e lembro de como me senti idiota dando de ombros daquele jeito. E para uma mulher como ela. A mulher que estava carregando um filho meu. E eu me comportando como um garotinho de 10 anos. Ela me encarou, esperando uma resposta, só que eu não tinha uma. Então ela falou, "Se está pensando que eu vou deixar você estragar sua vida desse jeito, está muito enganado." Em seguida, virou as costas e foi embora. Graham. Camila me falou que estava voltando para casa, que não estava a fim de lidar com aquela palhaçada. Ela me pediu para cuidar do Billy naquela noite. Eu estava de saco cheio de cuidar do Billy. Só que não dá para dizer não para uma mulher como Camila, ainda mais com ela grávida. Então eu concordei. E ela falou, "Quando Billy acordar, entrega essa carta para ele." Billy. Acordei com um baita enjoo e uma dor de cabeça horrorosa. Parecia que os meus olhos estavam sangrando. Karen apareceu do meu lado com um pedaço de papel e uma cara de quem estava puta da vida. Peguei o papel e li. A letra era da Camila. A mensagem dizia, "Você tem até 30 de novembro e depois disso vai virar um homem decente pelo resto da vida, entendeu bem?" A previsão era que o bebê nascesse em 1º de dezembro. Camila. Acho que eu me recusava a aceitar que ele era uma pessoa tão baixa assim. Não estou dizendo que ele nunca aprontou. Ah, porque aprontou sim, bem na minha cara. Eu nunca tinha ficado tão perdida e amedrontada. Era uma coisa que me deixava mal todos os dias. Eu não sabia qual parte de mim estava pior. Meu coração ficou apertado, meu estômago revirava, minha cabeça latejava. Ah, ele aprontou feio. Mas isso não significava que eu precisava aceitar. Rod. Eu não conhecia Camila muito bem, mas a decisão de continuar com Billy não era muito difícil de entender. Quando os dois se envolveram,
Ele mostrou que era um cara legal. E quando ela ficou sabendo que a vida dele estava desandando, o relacionamento já estava sério demais. Se ela quisesse que seu bebê tivesse um pai, ia ter que dar um jeito no Billy. Bem fácil de entender, né? Billy. Como um perfeito idiota, eu pensei comigo mesmo. Certo, vou usar só até 30 de novembro e depois vou limpar meu organismo de todas essas merdas. Vou aproveitar para fazer tudo agora para depois não ter que fazer nunca mais. Às vezes acho que os viciados não são tão diferentes do resto do mundo, só que são melhores em mentir para si mesmos. Eu era muito bom em mentir para mim mesmo. Karen. Ele não parou de fazer nada do que vinha fazendo. Rod. A turnê foi estendida de novo porque conseguimos abrir alguns shows no Rick Yates. Era uma ótima notícia, uma grande chance de ganhar visibilidade. O disco tinha sido bem recebido. Senhora estava subindo nas paradas. Mas Billy estava bem perdido, pegando ainda mais pesado depois que foi pego no flagra pela Camila, com pó, com as garotas e tudo mais. Para ser bem sincero, eu achava que a situação era administrável. Não era o ideal, mas era o tipo de problema que dava para contornar. Achei que, enquanto ele não chegasse nas paradas mais pesadas mesmo, tipo tranquilizantes e heroína, ia conseguir segurar a onda. Graham. Eu não sabia o que fazer, não sabia como ajudar, nem conseguia acreditar no que ele dizia para mim. Me senti um inútil, para ser bem sincero. Eu pensava, sou o irmão dele, devia saber do que ele precisa, devia aprender a perceber quando ele estiver mentindo sobre não estar tão doidão assim. Mas eu não sabia. Eu me sentia... Fiquei com vergonha de nem sempre sacar o que ele estava aprontando. Ed. Estava todo mundo meio que contando os dias, tipo... 60 dias até o Billy ficar sóbrio, depois 40 dias e então 20 dias. Billy. A gente estava em Dallas abrindo para o Rick Yates e Rick curtia cheirar heroína. Eu pensei, preciso experimentar heroína pelo menos uma vez. Aquilo fazia todo sentido para mim. Seria mais fácil largar as drogas se eu já tivesse experimentado heroína. E não que eu fosse injetar, só ia cheirar. E já tinha usado ópio antes, assim como todo mundo. Então, quando estava no camarim com Rick no Texas Hall e ele me ofereceu uma carreirinha, enrolei a nota e mandei ver. Rod. Eu sempre dizia para o meu pessoal ficar longe de tranquilizantes e heroína. Ninguém morre por ficar acordado, e sim quando vai dormir. É só pensar em Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Os calmantes matam. Graham. A partir daí foi tudo ladeira abaixo. Quando ele começou a usar heroína com o Yates, passei a viver o tempo todo com um frio na barriga. Tentava ficar de olho nele, pedia para ele parar com aquilo. Rod. Quando descobri que ele estava andando com o Yates, liguei para Ted. Eu disse, o cara vai acabar se matando. Ted falou que ia dar um jeito. Graham. Por mais que a gente tente aconselhar e fazer a pessoa maneirar, não tem como dar certo se o próprio usuário não estiver a fim de parar. Ed. Quando faltavam 10 dias, ele começou a esquecer das letras no palco. Ali eu percebi que ele nunca ia parar de usar. Billy. No dia 28 de novembro, Ted apareceu no nosso show em Hartford. Eu estava no camarim quando nossa apresentação acabou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele disse, você vai voltar para casa. Ele me pegou pelo braço e me largou só quando a gente estava praticamente dentro do avião. Camila tinha entrado em trabalho de parto. Quando chegamos, ele me arrastou até o carro e me levou para o hospital. Paramos em fila dupla num lugar proibido na porta da frente. Ted falou, sobe lá, Billy. Depois de meses de viagem, só o que eu precisava fazer era passar por aquela porta, mas não conseguia. Não podia conhecer meu bebê naquele estado. Ted desceu do carro e subiu para o quarto dela sozinho. Camila. Eu tinha acabado de passar 18 horas em trabalho de parto sem ninguém além da minha mãe ao meu lado. Estava esperando meu marido entrar pela porta a qualquer momento, então tentei ficar apresentável. Hoje eu entendo que a pessoa não consegue se curar sozinha. Não é assim que funciona nesses casos. Mas na época eu achava que seria assim, porque não sabia. Enfim, quando a porta se abriu, não era Billy, era Ted Price. Eu estava morrendo de cansaço e suando frio, explodindo de hormônios, segurando uma bebezinha que tinha acabado de conhecer e que era a cara do Billy. Decidi que ela ia se chamar Julia. Minha mãe estava disposta a levar nós duas, eu e Julia, para a Pensilvânia, e a minha vontade era de largar tudo.
Naquele momento, desistir do Billy era mais fácil do que continuar acreditando. Eu queria falar. Diz para ele que eu vou criar essa criança sozinha. Mas eu precisava continuar tentando ter a vida que queria para mim e para minha filha. Então falei, Ted, pode dizer que ou ele começa a ser pai imediatamente ou vai se internar numa clínica para se tratar agora. Ted balançou a cabeça e saiu. Billy. Fiquei do lado de fora do hospital por um tempo que me pareceu uma eternidade, mexendo na maçaneta da porta. Aí Ted finalmente desceu e falou, você agora tem uma filhinha. Ela é sua cara e se chama Julia. Fiquei sem saber o que responder. Em seguida, Ted disse, Camila falou que você tem 2 opções. Você pode subir para o quarto agora e ser um bom marido e um bom pai, ou pode se internar para se tratar. É uma coisa ou outra. Pus a mão na maçaneta e pensei, posso simplesmente dar no pé. Mas acho que Ted percebeu o que eu estava pensando, porque falou, ela não deu mais nenhuma opção, Billy, porque não existe opções. Tem gente que pode conseguir lidar com a bebida e droga, você não. Então, isso precisa acabar agora. Isso me fez lembrar de quando era criança, com uns 6 ou 7 anos. Eu adorava colecionar aqueles carrinhos. Matchbox, era obcecado por aquelas coisas. Mas minha mãe não tinha grana para comprar todos os que eu queria. Então eu ficava procurando na calçada, para o caso de alguém ter perdido algum. Até consegui alguns carrinhos desse jeito. E quando brincava com os outros meninos do bairro, às vezes surrupiava um ou outro deles. Cheguei até a roubar uns do mercadinho. Quando minha mãe descobriu, sentou comigo e perguntou, por que você não pode se contentar em ter menos carrinhos, como todo mundo? Nunca encontrei uma resposta para isso. Eu simplesmente sou assim. Nesse dia, olhei para dentro do hospital e vi um cara saindo com a mulher e um bebê no colo. Olhei para ele e... parecia o tipo de homem que eu jamais conseguiria ser. Fiquei me imaginando saindo do hospital daquele jeito, olhando para minha filha e sabendo o pai de merda que ela ia ter. Voz embargada. Não que eu não quisesse ser pai. Queria muito ser. Você não imagina quanto. É que eu não queria que a minha garotinha tivesse que me conhecer. Eu não queria... tão cedo na vida dela, não queria que a minha filha olhasse para um merda, um bêbado, um inútil e pensasse, esse é o meu pai? Foi assim que eu me senti. Fiquei com vergonha de ser visto pela minha filha. Então dei no pé. Não tenho orgulho disso, mas é verdade. Fui me internar para evitar que minha filha me conhecesse. Camila. Minha mãe falou, espero que você saiba o que está fazendo, querida. Acho que dei uma resposta malcriada, mas no fundo estava pensando, eu também espero. Pensei bastante sobre isso durante um tempão, sabe? Décadas. E no fim, a situação se resume a uma só. Só tem um motivo para eu ter feito o que fiz. Não me pareceu justo que a pior versão dele fosse definir como o resto da minha vida ia ser, como a minha família ia ser. Eu tinha que tomar uma decisão e queria construir uma vida, uma família, um bom casamento, um lar, com ele, com o homem que eu sabia que ele era. E era isso que eu teria, custasse o que custasse. Billy se internou para tratar da dependência química no segundo semestre de 1974. Os Six cancelaram os shows do resto da turnê. Os outros membros da banda tiraram férias. Warren comprou um barco que ficava atracado na Marina del Rey. Ed, Graham e Karen continuaram na casa de Topanga Canyon, e Pete se mudou temporariamente para a costa leste, para ficar perto da sua namorada, Jane Maines. Camila alugou uma casa em Eagle Rock, onde foi viver com a filha. Depois de 60 dias numa clínica de reabilitação, Billy Dunne enfim conheceu sua filha Julia. Billy. Não sei se me internei pelos motivos certos. Covardia, vergonha, fuga da responsabilidade e tudo mais. Mas fiquei por lá pelos motivos certos. Fiquei lá porque, no meu segundo dia de internação, o psicólogo da terapia em grupo me mandou parar de imaginar que minha filha teria vergonha de mim. Disse que eu precisava começar a acreditar que ela teria orgulho de mim. Vou dizer uma coisa para você. Isso ficou na minha cabeça. Não conseguia parar de pensar nisso. Pouco a pouco, isso foi virando a luz que me levava para o fim daquele túnel, imaginar minha filha. Pausa para se recompor. Me imaginar como um homem que a minha filha se sentiria feliz de ter como pai. Continuei me esforçando todos os dias para tentar ser esse homem. Graham. No dia em que Billy teve alta da clínica, peguei Camila e a bebê e fui com elas buscá-lo. Nossa, Julia era a bebê mais gorducha que eu já tinha visto. Risos.
É verdade. Perguntei a Camila, você está dando milkshake para essa criança? Umas bochechas enormes, uma barriguinha de chope, a coisa mais linda. Tinha uma mesinha de piquenique com guarda-sol do lado de fora da clínica. Camila ficou sentada lá com Julia no colo. Eu entrei para pegar Billy. Ele estava com a mesma roupa de quando a gente tinha se visto pela última vez em Hatford, mas não parecia tão magro e estava com uma cara mais saudável. Eu perguntei, está pronto? Ele respondeu, estou, mas dava para ver que ele estava inseguro. Dei um abraço nele e disse o que pensei que ele precisasse ouvir. Eu falei, você vai ser um ótimo pai. Acho que deveria ter dito isso mais cedo. Não sei por que não fiz isso. Billy. Julia tinha 2 meses e 3 dias quando a vi pela primeira vez. Ainda hoje é difícil não sentir raiva de mim mesmo por isso. Mas assim que botei os olhos nela, meu Deus, sorriso. Quando cheguei até a mesinha de piquenique onde elas estavam, foi como se alguém tivesse aparecido com um machado e arrancado toda a minha casca. Eu me senti totalmente exposto. Uma sensação de ser capaz de sentir tudo, reverberando até os pontos mais profundos do sistema nervoso. Eu tinha constituído uma família, totalmente por acaso, sem planejar e sem ter qualidades de ser um pai de família digno desse nome, eu acho. Mas eu tinha uma família, e ali estava aquela pessoinha com olhos iguais aos meus, que não sabia quem eu tinha sido antes, e só o que importava era quem eu ia ser dali para frente. Minhas pernas amoleceram, senti uma gratidão enorme por Camila. Eu não dava para acreditar no que eu tinha feito Camila passar. Nem que ela ainda estava me dando outra chance. Eu não merecia. E sabia disso. Disse que passaria o resto da vida tentando ser tudo o que ela merecia e muito mais. Não sei se alguma vez na vida fiz uma promessa de coração tão aberto como nesse dia. Sei que, tecnicamente, a gente já estava casado fazia quase 1 ano, mas foi nesse momento que me entreguei para ela, para todo sempre. E para minha filha também. Eu queria me dedicar às duas. Queria criar aquela menina com tudo o que pudesse oferecer. Quando entramos no carro, Camila cochichou para mim. Somos uma equipe, para todo sempre. Não vai esquecer disso de novo, hein? Eu fiz que sim com a cabeça e ela me beijou. E Graham levou a gente para casa. Camila. Acho que a gente precisa mostrar que tem fé nas pessoas mesmo quando elas não merecem. Caso contrário, não seria fé, certo? Inscreva-se no canal Som dos Livros para mais vídeos como esse toda semana. Fim da primeira parte do livro Daisy Jones and the Six,